Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC, também pela internet no canal TVI Oficial do YouTube. Muito obrigado à audiência de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e centro-oeste. Vamos completar aí 20 anos em janeiro, hein? Olha, estamos começando esse programa de hoje aqui direto do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, com um visual muito bonito da cidade de Itabuna. E nesse momento os termômetros aqui marcam 27 graus. A mínima de hoje foi de 20, a máxima vai chegar a 30 graus. Hoje vai ficar um pouquinho quente entre as 11h30 e as 14h30, hein? É bom você se preparar, tome bastante líquido. Não há previsão de chuva no decorrer do período de hoje. Já Ilhéus, com 27 graus nesse momento, teve a mínima de 21, a máxima vai chegar a 28 graus até o meio-dia. Não há também previsão de chuva para hoje. Agora, a partir de amanhã, pode ser que chova em toda a região sul da Bahia. Mas amanhã é outra história, a gente fala para você, tá bom? Hoje é segundona, o programa traz aí dois quadros especiais de hoje, né? A gente vai ter aqui a Maria Antonieta, jornalista, com o quadro PQP, e a Úrsula Matos, com o quadro Ela por Elas. Vamos ter também a participação aqui numa entrevista do presidente, né, da Associação Comercial de Itabuna, Valdino, e também do ex-presidente, atual secretário de Indústria e Comércio, Mauro. Daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também de futebol, os resultados de ontem, né? E vamos falar aí sobre a tragédia que aconteceu no interior de São Paulo, ali entre Campinas e São Paulo, um avião que caiu na última sexta-feira, matando aí 62 pessoas. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa, que já começa aí sabendo da Antonieta qual é o destaque de hoje do quadro PQP, Toné. O destaque não podia ser outro, né? Nacional, essa tragédia que ocorreu na sexta-feira. O que é pior? Pessoas estão se aproveitando, golpistas, e fazendo vaquinha, pedindo dinheiro ao povo, às pessoas, para comprar caixão, para mandar fazer pix. Isso é uma falta de respeito. Esse pessoal tem que localizar as pessoas, tem que identificar e botar na cadeia. É uma falta de respeito numa hora dessa, ficar dando golpe na família que já está acabada, arrasada, destruída, que perderam seus entes queridos de uma forma muito trágica, muito violenta. Ainda encontra bandidos dessa espécie, dessa laia, a pedir dinheiro, para dizer que é para fazer uma vaquinha, para enterrar, para comprar um caixão. Que é isso, gente? Falta de respeito. Ok, então daqui a pouquinho um PQP com Maria Antonieta. Advogada Úrsula Matos, especialista aí na vara de família. Qual o destaque do quadro de hoje, Ela por Elas? Bom dia. Bom dia Toné, bom dia Barbosa, bom dia você que nos assiste. Hoje a gente vai falar sobre um episódio aí lamentável que envolveu uma advogada durante a semana, né, que infelizmente foi vítima, né, de violência institucional por parte do judiciário. E vamos falar também sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. Ok, então daqui a pouquinho o quadro Elas por Elas, abrindo aqui o programa de hoje. Olha, gente, a gente vai comentar também alguns fatos políticos aqui da nossa região, até porque estamos no processo eleitoral. Os programas no rádio e na televisão vão começar aí esta semana. A gente vai comentar também esse assunto aqui no programa de hoje. Um crime está sendo muito comentado hoje na Bahia, né, já que a gente falou aqui de violência contra a mulher. É o assassinato da delegada pernambucana, né, recém-informada, que estava na Bahia trabalhando em Santo Antônio de Jesus e foi assassinada provavelmente pelo companheiro. O crime está sendo esclarecido pela polícia, já que ele mesmo denunciou à polícia o sumiço dessa moça, alegando que foi um sequestro. Mas o carro foi encontrado dentro do imóvel da delegada, né, foi encontrado também vestígios de violência. E a polícia suspeita desse indivíduo, que inclusive já está preso, que tem como nome Tancredo Neves, né? O nome de um político famoso aqui do Brasil, que faleceu na década de 80. E esse Tancredo Neves é o principal suspeito da morte da sua namorada, a delegada que estava trabalhando nas regiões de Santo Antônio de Jesus e Sapé-Açu.
Então daqui a pouco também a gente vai comentar sobre essa questão da violência contra a mulher, que só aumenta nos últimos tempos. Vamos ao quadro agora, Ela por Elas, com a advogada Úrsula Matos. Tem vinheta hoje não, Úrsula. É que a gente está com um probleminha técnico aí, estamos tentando resolver. Não tem problema. Bom dia você que nos assiste. Bom dia você, mulher, mãe. Bom dia você, telespectador em geral, todos os homens de respeito que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo. Na verdade, eu quero dar continuidade a essa matéria que o Barbosa acabou de tocar no assunto, né? Que foi o feminicídio, o provável feminicídio de uma delegada, uma mulher, né? Ao que tudo indica, ela foi estrangulada, porque a polícia ontem viu que tinha sinais de estrangulamento. A perícia ainda estava concluindo os trabalhos a fim de realmente verificar qual foi a real causa da morte. O fato é que, ao que parece, né, o suspeito por ter cometido feminicídio, de fato, é o seu companheiro. E aí, depois que ele protagonizou todos os episódios de violência dentro do ambiente familiar, ele, para tentar despistar as investigações ou confundir, né, os policiais que estivessem envolvidos na operação, ele simulou um possível sequestro, né? É a maior prova de que nenhum de nós está aí livre de, infelizmente, sofrer crimes brutais dessa maneira, né? Como eu falo aqui há muito tempo, em todas as oportunidades que tenho, nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E isso envolve mulheres de todas as classes sociais, mulheres de todas as classes econômicas, mulheres de todas as profissões. Não tem muito tempo, e uma escrivã da Delegacia da Mulher, ela foi morta também pelo seu marido. E agora uma delegada que ela está envolvida também com a Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher. O que significa dizer que todas nós, infelizmente todas nós, por sermos mulheres, já temos o rigoroso desafio de matar um leão a cada dia e de tentar sobreviver a cada dia, né, Toné? Infelizmente, todos os dias. Quando a gente está dentro do ônibus, quando a gente está transitando na rua, quando a gente está trabalhando, quando a gente está dentro de casa, quando a gente está se relacionando com os nossos namorados, parceiros, maridos, a gente corre o risco de sofrer crimes de gênero, de ser vítimas de feminicídio, pelo simples fato de sermos mulheres. Às vezes, a interrupção de um relacionamento é motivo para nos matarmos, né? Eu acredito que vocês tenham assistido, porque chocou a todos nós. Também, na última semana, uma moça de 22 anos de idade foi morta em uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte pelo seu parceiro, somente porque ela deu fim a um relacionamento. E por incrível que pareça, o assassinato, né, o feminicídio, foi gravado, Toné, por câmeras de segurança das empresas que estavam ali, bem próximas, né? Na verdade, o crime aconteceu na calçada de uma dessas empresas. E, enfim, foi todo filmado, todo monitorado. E o início da conversa nos mostra que ela estava conversando com ele até de uma forma carinhosa, né? Em algum momento ela tocou no rosto dele, tentando consertar alguma coisa ou limpar alguma coisa no rosto dele, ao que ele já estava com uma faca escondida debaixo do braço, pegou a faca e começou a desferir vários golpes contra ela, e foram golpes mortais, né? Na região do pescoço e da face. E uma menina de 22 anos, infelizmente, perdeu a sua vida, teve seus sonhos interrompidos, porque mais um homem, mais um assassino não soube aceitar um fim de um relacionamento. E, infelizmente, o assassinato dessa menina aconteceu no dia em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos de idade. Olha que lastimável coincidência, que lamentável coincidência. No dia em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, essa menina de 22 anos foi brutalmente assassinada e, infelizmente, o assassinato foi, assim, o feminicídio foi filmado do início ao fim. Foi algo que nos chocou a todas nós, né? Quando uma mulher morre, quando uma criança morre, todas nós, mães e mulheres,
morremos um pouco. É como se tivesse tocado em nós também, direto e indiretamente, né? E a Lei Maria da Penha completa 18 anos, como eu acabei de falar, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero veicular com a produção um pequeno vídeo envolvendo uma violência institucional. Bom, eu não sei se já está pronto. Vamos lá, Tamires, conseguimos veicular agora o vídeo, não? Não sei se ela... Vai baixar. Coloca daqui a pouco. Vai colocar? Vamos lá. Então vamos falar dos 18 anos da Lei Maria da Penha. No dia 7 de agosto, completamos 18 anos da Lei Maria da Penha. Úrsula, o que significa essa lei? Essa lei, de fato, é um divisor de águas. Essa lei, de fato, trouxe para nós uma evolução, uma revolução quanto à defesa dos direitos de mulheres? Sim, trouxe. Mas, infelizmente, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública ainda nos aponta que todos os tipos de violência contra a mulher cresceram e cresceram drasticamente nos últimos tempos. No último ano, especificamente, nós registramos um aumento de quase 1% no número de feminicídios. Foram mais de 260 mil mulheres que registraram denúncias de violência domésticas. Houve um aumento de 16% no crime de ameaça. Bom, mas como dizer que a Lei Maria da Penha significa esse avanço? Como comemorar os 18 anos da Lei Maria da Penha? Bom, em que pese todos os números altíssimos e crescentes envolvendo violência contra a mulher, o fato é que também devemos comemorar o crescente número de denúncias. O que significa dizer, Toné, que diversas mulheres estão se sentindo encorajadas a quebrar o silêncio, a romper o silêncio. E isso é fruto, sim, um fruto positivo da Lei Maria da Penha. Aliás, nos últimos tempos, a gente consegue, inclusive, ver algumas evoluções atinentes a essa lei. Por exemplo, hoje em dia, a mulher que decide romper o silêncio, ela não tem mais o seu nome veiculado aí nos processos que envolvem um pedido de medida protetiva. Automaticamente, quando há distribuição do boletim de ocorrência, é apresentada a denúncia para o judiciário, os dados dessa mulher, elas são colocados em sigilo. Agora não é uma escolha da delegacia que apresenta esse BO e esse pedido para o judiciário, tampouco da serventia, né? Do juízo que está recepcionando esse pedido de deferimento de medidas protetivas, mas é uma questão legal. Então, processualmente falando, as mulheres que resolveram romper o silêncio e pediram a medida protetiva, elas têm o direito de ter o seu nome, os seus dados sensíveis, RG, CPF, endereço, mantidos em sigilo. E isso é extremamente importante, né, Toné? Porque as mulheres, elas quando denunciavam, elas eram revitimizadas na medida em que os seus dados ficavam expostos aí para quem quiser ver, enxergar, enfim. E muitas delas se sentiam, inclusive, coibidas de denunciar exatamente porque tinha essa exposição. Hoje, não mais. Um outro avanço da Lei Maria da Penha, que inclusive foi um avanço a nível nacional, mas que alguns estados, a exemplo de São Paulo, já vinham com leis estaduais nesse sentido, de proteger essa mulher de que sentido? Dando a ela o direito a um auxílio aluguel. É uma maneira de dizer para essa mulher, olha, você vai poder sair de casa se o seu caso se enquadrar nessa hipótese. Você não precisa se sentir violada e forçada a estar no mesmo ambiente do seu agressor, porque hoje o Estado vai viabilizar para você, e em alguns casos, de forma antecipada, municípios, né, ou estados, né, enfim, vai viabilizar para você o auxílio aluguel. Uma outra coisa a nível federal, que também tem a ver com a Lei Maria da Penha, porque eu digo assim, que são coisas que vão puxando, né? Hoje, as vítimas, os filhos que são vítimas de feminicídio, têm o direito de receber um auxílio até a sua maioridade. Então,
tudo isso a gente precisa entender como evolução e como fatores positivos provenientes dessa lei. Um outro fator positivo que também é fruto dessa lei, que comemoramos aí a maioridade, os 18 anos na semana passada, nesse agosto lilás, né, que é um agosto tão simbólico no combate à violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência doméstica, que também é um dos subtipos, né, da violência contra a mulher, foi a lei que foi promulgada e sancionada no ano passado por Luiz Inácio Lula da Silva, que dá à mulher que é vítima de violência doméstica o direito à guarda unilateral. Então, até então, essas mulheres ficavam aí esperando do judiciário se a cabeça do juiz era ou não favorável a fixação da guarda dos seus filhos de forma unilateral. E mesmo sabendo, Toné e Barbosa, que o clima bélico, né, de inimizade, com ausência total de diálogos, impossibilita a execução da guarda compartilhada no dia a dia, na prática, infelizmente, muitos juízes ainda deferiam guarda compartilhada em casos em que sabiam, em que eram noticiados nos autos, né, e que essas mulheres já eram vítimas de violência doméstica. E agora não. Agora, como fruto, volto a dizer, da Lei Maria da Penha, houve essa reflexão dos nossos legisladores e agora a mulher que apresenta ao judiciário indícios, nem precisa comprovar que de fato foi violentada, vítima de violência doméstica, mas indícios de violência, um empurrão, um xingamento, uma conversa agressiva, que já se utiliza de palavras, né, mais intimidatórias, né, ameaças, enfim, xingamentos mesmo de toda a ordem que a gente vê por aí, já é suficiente para o judiciário dizer assim, opa, vamos acender aqui uma luz vermelha e vamos evitar que esse cenário continue se perpetuando dentro desse ambiente familiar. Porque quando eu digo que uma mulher sofre violência doméstica, e eu entendo que essa mulher tem filhos, não sei se você concorda comigo, Toné, mas na medida em que tem filhos, provavelmente essas crianças também são vítimas desse ambiente tóxico e abusivo de violência doméstica. Você concorda comigo? Concordo. Porque está ali inserida, né? Agora, a criança está ali inserida. Esse negócio de inserida. medida protetiva, que eu não entendo o que é medida protetiva da Lei Maria da Penha. Se o cara sempre tem acesso à mulher. Se estiver num shopping, estiver na rua, se ela estiver indo para um curso, para academia, o cara chega na porta e enfia a faca. E aí? Qual é a medida protetiva? Ah, não pode se aproximar X metros da mulher. Sim, mas quem é que vai dizer isso para o homem? Quem é? Ele vai lá e mata. Simples assim. Não entendo essa medida protetiva. Eu acho que essa medida protetiva não é garantia nenhuma de proteção para a mulher. Eu acredito que não. Os números nos apontam, Toné, que você tem razão. Muitas mulheres com medidas protetivas continuam sendo vítimas de violência, vulneráveis, inclusive de feminicídio. Continuam vulneráveis. Mas eu acredito que o silêncio, continuar dentro de casa sem denunciar, sem registrar um boletim de ocorrência, sem pedir a medida protetiva, mas consegue não é ser só pior. A denúncia, porque aí depois a punição, aí ele matou. E depois? Sim. Aí daqui a 1 ano, 2, 3 anos, ele sai. Sim. E a mulher perdeu a vida. Perdeu a vida. É de vício. Não? A criança que perdeu a mãe. Perdeu a mãe. A verdade é que precisamos endurecer mais, né? As nossas leis e as penas. As penas, exatamente. E as penas. Agora, um outro avanço dos últimos tempos da Lei Maria da Penha foi exatamente isso. A coisa da movimentação do processo, da celeridade do processo, da celeridade do deferimento das medidas protetivas. Antigamente, precisava se estabelecer o contraditório, a ampla defesa. Vamos ouvir o suposto agressor, vamos ver realmente se aconteceu ou se não aconteceu. Hoje não. Hoje basta a palavra da vítima. Chegou na DEAN, fez o boletim de ocorrência, pediu a medida protetiva, o delegado plantonista ou a delegada plantonista tem a obrigação de encaminhar o pedido de medida protetiva ao judiciário. E isso significa um avanço. Por quê? Porque antigamente essa espera resultava em números ainda mais exorbitantes da medida protetiva. É fato que a medida protetiva ela vem sendo reiteradamente descumprida por diversos agressores. Mas hoje em dia, por exemplo, se essa mulher consegue, no momento desse descumprimento da medida protetiva, resguardar a sua integridade física, ela pode ligar imediatamente para as autoridades policiais e o descumprimento da medida protetiva, Toné, hoje resulta na decretação imediata da prisão do agressor. Então,
diversos flagrantes aí dão conta nos últimos dias, inclusive estava na semana retrasada. Mas aí DEAN. o cara vai ficar com mais raiva ainda, né? Sim, mas aí no caso, nesse dia que eu estava lá, por exemplo, né, acompanhando uma outra mulher, envolvendo esse caso do médico que está sendo denunciado aqui no sul da Bahia, e aí chegou lá um flagrante. O cara tinha acabado de pular o muro da casa da esposa e porque queria acessar o interior da casa. Quando vizinhos que já sabiam que ela tinha uma medida protetiva, ligaram para a polícia e ele foi preso em flagrante, e aí o delegado tinha que, né, fazer aquele termo circunstanciado e tal, e informar o judiciário que houve aquele descumprimento para que ele fosse imediatamente preso. Mas qual seria a penalidade? Ele ficar quanto tempo preso, detido? Na verdade, vai depender muito de caso a caso da cabeça do juiz, mas a lei hoje nos dá essa garantia dele ficar preso entre 3 a 2 anos, né? Na verdade, em alguns casos, Por descumprimento. Por descumprimento. A depender, eu vou até confirmar o tempo da prisão por descumprimento de medida protetiva para a gente confirmar essa informação. Mas a depender do tipo de descumprimento. Por exemplo, às vezes ele vai descumprir e ele vai descumprir cometendo outros crimes, né? Já agredindo ela, já lesionando. Aí a gente precisa ver que tipo de lesão. Média, lesão grave, foi uma tentativa de feminicídio. Então, a depender do tipo de descumprimento da medida protetiva, ele vai ficar encarcerado lá por mais tempo. Então, a gente precisa entender que caso a caso precisa ser analisado. Agora, o descumprimento em si, por si só, ele se aproximou de mim. Tem lá que ele tinha que ficar longe de mim 100 metros, 300 metros. Ele se aproximou. Já é um descumprimento, já resulta em prisão. Ele me enviou mensagem no WhatsApp. Mensagem no WhatsApp. Você sabia que mensagem no WhatsApp, mandar e-mail para a vítima, enquanto a medida protetiva está em vigor, também é um descumprimento? Ligar, pegar o telefone e ligar. Oi, fulana, tô te ligando para falar do nosso filho. Você não tem mais o direito de ligar, você não pode mais ligar. Tem uma medida protetiva, outra coisa que é muito importante, você acabou de falar. Às vezes a mulher tá no shopping, na academia, o cara chega. Quem tem que se privar de estar nos mesmos ambientes que a vítima é o agressor. Não é a vítima que tem que ficar dentro de casa. Se ela estiver lá, ele tem que se retirar. Exatamente. Isso. Ótimo. Se ela estiver lá, quem tem que sair é ele. Ele quem tem que sair. Chegou no shopping, ela tá no shopping, saia do shopping. Se você permanece no shopping sabendo que a sua vítima tá lá e que aquela mulher tem uma medida protetiva contra você, então quem tá descumprindo a medida protetiva é você. Reunião escolar, Toné. Tem muitos pais que já sabem que tem medida protetiva. A mãe tem a medida protetiva. O pai é impedido de ir? Sim. Quer dizer, o ex, né? O ex, companheiro. né? Que é o pai da criança. Se a mãe está nesse ambiente escolar de reunião, de confraternização, ele não pode ficar. Quem tem que se privar, outro dia, inclusive, estava no meio de uma audiência quando a promotora de justiça, de forma assertiva e firme, disse: olha, quem tem que se privar de estar nos ambientes públicos em que ela está é você, não o contrário. Então, se ela estiver na academia, se ela estiver na rua, atravesse o passeio. Saia do mesmo ambiente, porque quem não tem que estar perto dessa mulher é você. Até porque, se alguém não testemunhar, mas tem câmeras, né? Sim, aí ela sim, pode provar sim, que ele estava perto dela e não pode. Sim, não é isso? E na verdade, a palavra da vítima basta. A palavra da vítima basta. Sem testemunho ocular. É óbvio que é bom que a gente tenha testemunho ocular. É óbvio que naquele momento, se puder tirar uma fotografia... Já é um reforço, né? É bom tirar uma fotografia. Se tiver alguém que possa falar: fulano, você tá vendo aquela pessoa ali perto de mim? Você tá... Enfim, é bom, é um reforço. Pedir as câmeras daquela região é um reforço. Mas a palavra da vítima é suficiente. Hoje, aqui em Itabuna, a ronda da Lei Maria da Penha tem se demonstrado, assim, um meio efetivo de fiscalização quanto ao cumprimento ou descumprimento das medidas protetivas. E tem trazido a inúmeras mulheres o alívio de possuírem medida protetiva e de estarem sendo monitoradas ali semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, por esses profissionais da Ronda Maria da Penha e dizer assim: ó, ele descumpriu. Essa semana, ao invés dele mandar alguém vir buscar o filho, foi ele que veio na minha porta e não devia.
né? E isso traz um conforto. É óbvio que, como você disse, a gente sabe que muitas mulheres que têm medida protetiva, infelizmente, são vítimas de feminicídio. Mas pior do que ser vítima de feminicídio tendo uma medida protetiva que demonstra que você saiu da sua inércia, que você buscou ajuda, que você buscou amparo judicial e policial, é você continuar sendo vítima de violência doméstica ou violência, seja lá qual ordem for, e ficar calada, sendo revitimizada dentro do seu silêncio. Isso é, de fato, é assim, algo que nos assusta. Eu quero falar aqui uma coisa, por exemplo, terminou o relacionamento, ela arranjou outro namorado, nem companheiro, não levou nem pra dentro de casa, que às vezes eles alegam, né? Aí ela tá namorando com outra pessoa. Sim. Resultado, ele pode agredir ela, até matar e dizer, e alegar defesa da honra, que dizia muito isso antes. Ele pode alegar que ela já tinha esse relacionamento, já quando eram casados, moravam juntos. Ele pode alegar essa defesa da honra? Não. Não? Não. A verdade, Porque Tony, existe isso, não existe? Sim. Diz assim, não, ela já tá com outro, aí o cara endoida, né? a cabeça doente do cara que acha que a mulher é a coisa, né? Sim, aí vai pensar que ela já tinha esse relacionamento anterior, já morando com ele, já traía ele, né? Sim. Pode ser. Agora, tu imagina, é óbvio que cada defesa criminal, ela é elaborada de acordo com a mente e as circunstâncias de cada Mas vale caso. ainda se defesa da honra? Não, e Não vou te vale dizer mais. Imagina se vira moda, todo homem traído ou toda mulher traída alegar defesa da honra e sair matando. A gente não vai sobrar ninguém. Aliás, vão ficar escassos de homem na face da terra. Agora, eles podem namorar, eles podem ter outra mulher, né? E a mulher não pode arranjar um namorado, não pode sair, não pode ir no barzinho, não pode fazer coisa nenhuma, porque eles não querem. E a maioria eles deles não aceitam, aliás. Não aceitam. E a maioria deles, quando saem de casa, Toné, já saem para outros relacionamentos com outras mulheres com as quais tinham relacionamentos extraconjugais. Vou trocar em miúdos. A mulher já era amante do cara, ele sai da casa da família para ir morar com a amante. A maioria dos homens que deixam as suas famílias, infelizmente, já deixam dentro dessa segurança. Tenho um relacionamento aqui com a minha amante, vou pra casa dela, levo meus pães de bunda, desculpa o termo, pra casa dela e já vou emendar um relacionamento do outro. Já assume outro relacionamento. Já. Não espera nem, como diz o outro, nem esfriar. Mas fica magoado. Não entendo. É uma quando é o uma contrário, doença, né? Quando é o contrário. Uma mente doente. É o sentimento de posse, é o sentimento de propriedade, né? Que faz com que muitos deles matem. Não estou dizendo bater, empurrar, xingar. Infelizmente, muitos agressores que são doentes, como você falou, né, se tornam protagonistas de feminicídios em desfavor de suas companheiras, de suas ex-esposas, namoradas, etc. Porque tem esse sentimento de posse de propriedade. Eu quero dizer a você, veja, nesse mundo tem milhares de mulheres, milhares, inclusive mulheres que, infelizmente, se subjugam a esse tipo de relacionamento. Você não é dono de ninguém. Você não é proprietário de mulher nenhuma. Se a mulher não quer mais continuar se relacionando com você, veja, aceite o não e ponto final. Se com ela você tem filhos, inclusive, respeite o fato dela ser mãe dos seus filhos. Respeite o fato dela ter gerado, né, pessoas que são aí a sua descendência. Respeite o fato de que essas crianças precisam de uma mãe viva para continuar amparando-as, criando-as, enfim, educando-as. Quer dizer, muitas vezes o cara tá tão cego de ciúme, Toné, que não somente mata a esposa, como mata essa esposa é também a mãe dos filhos, mas ele esquece desse contexto. Essa história dos filhos, isso que eu quero abordar. Os filhos. Aí ele matou, mas tem 2, 3 filhos com ela. Esses filhos vão ficar com quem vai custodiar, quem vai ficar sob custódia, os filhos. Os avós paternos ou maternos, porque às vezes os avós, até os pais dos criminosos pedem a guarda das crianças. Sim, dos netos. Mas aí, qual é a prioridade? A do criminoso, os pais dos criminosos ou os pais da vítima? Quem tem prioridade aí para ficar com a guarda das crianças? Veja só, o interesse do menor, ele tem que estar acima de toda e qualquer situação, certo? Então, em tese, Úrsula, diria, a família materna teria prioridade para ficar com essa criança.
tendo em vista que essa mãe, Que a mãe ela foi foi vítima. morta por feminicídio. É vítima. Mas é preciso olhar cada caso de uma forma única. Por exemplo, aquela situação que envolveu aquela cantora Sara Mariano, em Salvador, a menina ficou com os avós paternos. Ainda está com os avós paternos. Por quê? Mas a criança não tem direito de escolher, não, né, Úrsula? Não, Bom, por ser a criança menor, né? precisa ser ouvida por assistentes e por psicólogos judiciais. Ela pode escolher, eu quero ficar com meu pai, imagina. Eu acho difícil, né? Ficar com o pai não, porque se o pai cometeu o crime, Tá o preso. pai vai estar preso, né? Mas, por exemplo, a filha de Sara Mariano, ela nunca teve contato com a tia materna, com a avó materna. Então, foi preciso dar esse pontapé inicial, né? Nessa aproximação da família materna com essa criança, para se estabelecer novos vínculos e um processo de confiança ser construído para que essa criança passe a ficar, quem sabe, com a família materna. Mas, num primeiro momento, foi com a família paterna que ficou, o que causou, inclusive, muita indignação a mim, enquanto cidadã, e a muitas pessoas, quando a notícia começou a ser veiculada. Como é que a família paterna, que é a família do assassino, vai ficar com a criança e tal? Mas porque nesse caso específico, a criança tinha contato direto, diário, com esses avós. E querendo ou não, mesmo que aquele cara tenha cometido o feminicídio que cometeu com requintes de crueldade, a gente não pode culpar os avós por esse contexto, né? Não pode Mas misturar também por causa das crianças. Quando envolve crianças é meio complicado. É uma complexo. situação extremamente delicada. Mas, assim, a família materna tem subsídios, tem fundamentos, tem argumentos para solicitar a guarda daquela criança e sair vitoriosa aí a média e a longo prazo, sair vitoriosa dessa situação. Em muitos dos casos, os maternos que têm prioridade, né? Sim. Sim. Os pais da vítima. Sim, sim. Que majoritariamente se constituem a rede de apoio dessa mãe. Né? Na maioria dos casos, já separou, já divorciou, a mãe já está ali contando com aquela rede de apoio materna, quando o camarada vem e comete feminicídio, aí a família materna acaba ficando agora, com assim, a por criança. Exemplo, matou a mãe e tal, foi preso, ficou um tempo na cadeia. As crianças menores ficaram com os avós maternos. Sim. Mais adiante, ele pode pedir, reivindicar para a custódia desses filhos, a guarda desses filhos? Acontece isso, será? Acontece. Poder pode. Todo mundo pode pedir o que quiser na justiça. Agora, existe uma diferença e um oceano intransponível entre se pedir e conseguir. Dificilmente um camarada desse vai conseguir de volta a guarda de uma criança dessa envolvida no caso de feminicídio. A criança já foi de maior, de sua mãe. Ele tem até o direito de escolher. Você quer ir? Não. Sim. Não vou. E provavelmente essa criança não vai escolher ficar na companhia desse assassino. Quer dizer, matou a sua própria mãe. Mesmo que seja o pai. Não, provavelmente não vai. Olha o caso do Bruninho. O do goleiro Bruno. Ele matou a Elisa Samúdio, né? E quando é agora, ele tá querendo se reaproximar do filho. Mas o menino não E quer, o menino não quer de jeito nenhum. Mas foi criado pelos avós maternos. Foi criado pelos avós. Fica um trauma pro resto da vida, né? Fica um trauma pro resto da vida. É muito delicado isso, né? É muito complicado. Mas eu quero dizer a você que me assiste o seguinte. Ao mínimo indício de violência doméstica, não deixe avançar o sinal. Não pague pra ver. Não espere que o xingamento de hoje, sua feia, do cabelo duro, do cabelo liso, faça com que... Eu estou me utilizando aqui de metáforas, tá? Não permita com que o xingamento de hoje se transforme no tapa de amanhã, no empurrão de depois de amanhã, porque certamente o empurrão, o tapa de depois de amanhã vai resultar no feminicídio da semana que vem. Não permita, diante dos mínimos indícios de violência, saia desse relacionamento tóxico. Busque ajuda. Se você é dependente emocional, se você é dependente econômica, tente se valer da sua rede de apoio, dos seus amigos, dos seus familiares, para dar um baixa nesse ciclo de violência que você vive. Veja, a violência contra a mulher, que inclusive a gente consegue infelizmente presenciar nos dias de hoje, não envolvem só o âmbito doméstico. Eu talvez tenha tido um problema com o vídeo, mas eu quero falar sobre o assunto. Tem um vídeo que não pode ser exibido. Agora, não pode? Tem umas outras imagens aí de Então veicula porque eu quero falar sobre essa violência institucional contra uma advogada.
Não, o vídeo não pode, Não mas tem pode essas fotos, a imagem. Bom, vamos lá. Essa é uma advogada da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, salvo engano, o nome dela é Valéria. E ela foi envolvida num episódio de violência institucional na última semana. Valéria estava no meio de uma audiência, é uma mulher negra, tá vendo? No meio de uma audiência, tentando defender a sua cliente no meio de uma audiência. E a advogada disse, ó, acabou a audiência. Mas eu preciso impugnar a contestação, é um direito constitucional que eu tenho. Olha lá, a juíza chamou os policiais do fórum, algemaram a Valéria. Valéria foi jogada no chão, algemada, né? E foi vilipendiada de todas as maneiras. Não somente as prerrogativas da Valéria foram violadas, como os direitos constitucionais dela, enquanto advogada, foram ignorados, foram violados por uma magistrada, mulher. Outro dia, Toné falou assim, será que se fosse uma desembargadora mulher, o caso seria diferente? Infelizmente, essa juíza envolvendo o caso dessa advogada nos demonstra que não. E a OAB fez o quê? Né? Bom, aí a OAB prontamente fez uma nota de repúdio, porque a OAB é especialista em nota de repúdio, né? Fez uma nota de repúdio, mas nesse caso, de forma específica... pedir a prisão da juíza, né? Pois é, abuso de poder, abuso de autoridade. Tem uma lei, né? inclusive, Pois disso. Eu penso que... De racismo, né? De racismo. Eu penso, na verdade, eu não sei se ela proferiu algum tipo de palavra... Mas ainda que não proferiu, né? Mas você vê que é um ato que talvez ela não fizesse com a outra pessoa. Provavelmente. Né? Provavelmente, né? Que ela não fizesse com uma advogada branca, dos olhos claros. Loira. Né? Loira. Infelizmente, talvez ela não fizesse. Então, assim, eu penso que naquele momento alguém deveria ter dado a voz de prisão para aquela juíza. E se não fez naquele momento, porque houve, de fato, foi assim, uma cena hollywoodiana. Para quem assistiu o vídeo, ficou em estado de choque e de terror. Em pleno 2024, a gente comemorando aí tantos avanços no sentido de proteção à mulher, e uma advogada, na execução da sua profissão, da advocacia, teve as suas prerrogativas profissionais violadas e os seus direitos constitucionais completamente vilipendiados. Por quem? Por uma operadora do direito, uma magistrada. Que antes de ser juíza é advogada. Porque, e mulher. Porque para passar no concurso tem que ser advogada. E mulher, pois é. E tem que ser advogada. E aí o que acontece? Todos foram encaminhados para a delegacia, mas lá a juíza não ficou presa, né? Não, nem por abuso de autoridade, nem abuso de poder, nem seja lá o que for. Eu espero realmente que a OAB não somente tenha emitido uma nota de repúdio, mas acompanhe isso até o final, de maneira a pedir que essa profissional, essa magistrada, seja rigorosamente e exemplarmente punida. E a gente já tá de saco cheio, hein, Toné? Enquanto sociedade, não é, Barbosa? De ficar vendo magistrado, desembargador, fazendo um monte de atrocidades, quer, né, e o CNJ aparecer com a aposentadoria compulsória. Faça-me o favor, como diz minha avó, faça-me uma garapa, porque depois que magistrados e desembargadores, nos últimos tempos, começaram a fazer atrocidades inúmeras, né? E que o CNJ me aparece para dizer que a pena severa a ser computada naquele caso é o afastamento, né, ou a aposentadoria compulsória. A gente assistiu, não tem muito tempo, um caso de um desembargador do Sul que no meio de um julgamento de um crime sexual contra uma criança de 12 anos de idade, teve a audácia de fazer um discurso completamente machista e misógino. Ah, porque as mulheres estão tudo doidas aí correndo atrás de homem. As mulheres estão tudo aí, sabe? Se atirando, praticamente, né, se jogando. Ele fez um discurso completo. A gente falou aqui na ocasião sobre a situação. E foi um caso envolvendo o julgamento de uma criança que foi importunada sexualmente, abusada sexualmente, vilipendiada sexualmente. E aí o CNJ me aparece para dizer, olha, tomamos pé da situação e estamos afastando o desembargador e tal. Bom, a pena deveria ser mais severa. O que nos acalenta é saber que aquela figura não estará à frente de novos julgamentos, né? Podendo protagonizar
outros casos semelhantes em desfavor de outras mulheres e de outras meninas. Isso para nós é um acalento, mas que o CNJ deveria agir. Com penas mais severas, poderia. Em compensação, ele estará curtindo na casa de praia. Ah, não tenha dúvida. Uma aposentadoria, né? Integral. Regada de muito dinheiro. Pois é. Então, é um disparate, é mesmo um uma tapa na afronta, nossa né? cara. É uma afronta. A palavra é essa. É uma afronta, né, para a sociedade civil. Então, a verdade é que em todos os âmbitos, trabalhando, dentro de casa, andando de ônibus, na rua, estamos aí expostas a todo e qualquer tipo de violência pelo único e simples fato de sermos mulheres. Por isso que nós precisamos nos unir, né? Enquanto sociedade, cobrando rigorosidade, né? E penas mais severas, e cobrando de fato que policiais, né, e judiciário como um todo se unam enquanto forças, enquanto operação aí, para estar protegendo a todas nós. E a gente não pode largar a mão uma da outra. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Você tá vendo alguém gritando, pedindo socorro, ligue pro 190, pro 180. Você tá passando na rua, vendo alguma menina, uma mulher sendo abusada, sendo vilipendiada de alguma maneira, afrontada, preste socorro, pare, ofereça ajuda de alguma maneira. O que não dá é para ficar calado, porque o nosso silêncio pode significar uma vida. Essa é a verdade. E fica aqui o nosso apelo, né, para os nossos legisladores, no sentido de apresentar projetos de leis com penas mais rigorosas, não somente para o descumprimento, né, Toné, de medidas protetivas, como para situações como essas, envolvendo magistrados, envolvendo desembargadores, porque parece que virou moda. Eu tenho para mim, toda semana é um caso novo. Aliás, quando surgiu o caso desse desembargador que a gente acabou de falar, surgiu o caso do outro desembargador também na mesma semana, que indeferiu o direito de preferência de sustentação oral de uma advogada enquanto ela estava lá numa sessão de julgamento. E nada foi feito. Ele apresentou um atestado e pediu afastamento, etc. E nada foi feito a ele. Então, a impressão que a gente tem é que a nova forma que esses magistrados e desembargadores estão tendo aí para pedir um afastamento, para gozar de uma aposentadoria compulsória, é de fato cometendo alguns deslizes quase que propositais, vamos dizer assim, para ver se eles ficam de raider por um tempo, como disse Barbosa, na casa de praia. E isso causa para nós uma indignação, Toné. Porque operadores do direito, a gente espera que do judiciário venha o quê? O cumprimento da lei. E quando a gente vê juízes, promotores, né? Outro dia um promotor de justiça falou para uma mãe, no meio de uma audiência, vê se a senhora para aí de fazer filho. Uma audiência discutindo pensão alimentícia, um caso extremamente delicado porque envolvia violência doméstica, e ele virou e falou assim: a senhora para de fazer filho, mas já que fez esse tanto de filho aí, não sei se 4 ou 5 filhos, vê se a senhora senta aí para conversar com o seu marido, que o melhor é ficar junto mesmo. E a mulher vítima de violência doméstica, e ele com aquela fala assim, com aquele suco de machismo ao vivo. Onde ela espera apoio, ela recebe porrada também. Exatamente. Então, são violências o quê? Institucionalizadas. Né? Exatamente. O apoio institucional ela não acha. Agora assim, eu respeito as autoridades, né, constituídas, mas se eu for ofendido, se eu me sentir ofendido por um magistrado, seja ele quem for, juiz, desembargador, para mim não quer dizer nada. Porque eu conheço os meus direitos à Constituição e simplesmente, mesmo correndo o risco de uma ordem arbitrária dele, até de mandar me prender, sim, mas eu vou pedir a ele imediatamente que me respeite, né? Eu me imponho, posso estar onde for. Sim. Você sai algemado. Não importa, mas eu vou estar dentro do meu direito. Sim, eu não vou de pedir e exigir respeito. Mas eu exijo respeito por ele, e ele nada mais é do que um empregado nosso. Ele está ali constituído, né, como autoridade, mas ele tem que respeitar o contribuinte, o cidadão, né? Eles respeitam bandido, né? A gente vê aí eles tratando bandido como se fosse pessoas de bem, né? Não, lhe maltrataram, lhe bateram na delegacia, o senhor foi ofendido, quer dizer, e quando é um cidadão de bem, que trabalha, paga seus impostos, paga o salário deles, eles não respeitam? Não, peraí. Mas infelizmente, Barbosa, não é todo mundo... Mas precisa se impor, o advogado também precisa se impor. Precisa. Aqui em Itabuna tinha um advogado que eu tive a oportunidade de ser cliente dele, e ele foi me defender uma vez, ele peitou um juiz no fórum,
bateu na mesa e botou o dedo em riste na cara do juiz, porque ele tinha razão, ele estava defendendo e o juiz estava errado. Sim. Que era o doutor, que até faleceu, né? Era gente muito boa. E agora me deu até um branco aqui, falhou o nome dele, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Sim. Mas era um advogado realmente que sabia se impor, né? Sim. Quando você tem conhecimento, o conhecimento lhe liberta, né? Sim, porque claro. você sabe até onde você pode ir. Claro. E o que você está fazendo ali. Então, por exemplo, essa advogada que foi humilhada aí, que você mostrou, lá no Rio de Janeiro, ela foi humilhada, saiu algemada, né? Saiu algemada do fórum. Mas ela poderia ter dado voz de prisão para a própria juíza, porque a juíza estava errada, né? Sim. Cometendo um crime de abuso de autoridade, Sim. como você Arbitrária, falou. né? Sim. Arbitrária. Eu não sei o que essa advogada fez, mas pelo que você Ela não falou, fez nada demais. Ela disse, a juíza disse, tem que sair da sala, acabou a audiência. Ela disse, não, doutora, nós vamos aguardar aqui dentro. Para mim não acabou, porque é um direito constitucional que eu tenho de impugnar a contestação. E eu quero fazer isso em audiência. Ela disse, mas o ato está encerrado, saia da sala. Como a advogada disse que não ia levantar da cadeira e não deixou a cliente levantar, a juíza foi, chamou a polícia. A polícia chegou. Jogou a advogada no chão, prendeu, algemou a advogada e levou para a delegacia. Esse episódio foi aonde? No Rio? No Rio de Janeiro. O advogado, me lembrei o nome dele agora, é Dr. José Lessa, aqui de Itabuna, que faleceu, infelizmente. Os filhos deles continuam aí atuando, mas ele faleceu. Era um advogado que realmente se impunha no qualquer tribunal. Agora, tem um caso, eu não sei se foi você que mostrou aqui, de uma advogada que estava de pé. Não sei se foi você que comentou esse caso aqui ou se eu vi na internet. Qual? Ela estava de pé e a juíza simplesmente cismou que ela tinha que ficar sentada. E ela disse que não queria ficar sentada. E aí se parou a audiência, se fez um drama com relação a isso. Porque ela queria ficar sentada. A juíza obrigava que ela ficasse sentada. Meu Deus. E ela não queria ficar sentada. Surreal. Negócio surreal, né? É aquela coisa. Infelizmente, nós representamos, eu, você, a Toné, uma nata muito pequena da sociedade que teve acesso ao conhecimento, às informações, a uma graduação. Nós sabemos quais são os nossos direitos, quais não são. Aquela mãe vítima de violência doméstica que ouviu do promotor de justiça, mas a senhora já tem os 5 filhos, emenda os bigodes aí com o seu agressor, continua casada com o homem. Quer dizer, não tinha ninguém para falar por ela, nenhum defensor público, nenhum advogado, nem ninguém. Mas o fato é o seguinte, se nós que temos a possibilidade de nos defendermos, a gente precisa fazer isso. Se a gente tem consciência de quais são os nossos direitos, a gente precisa se posicionar. E quando eu digo nós, não é só nós, advogados, advogadas. O cidadão, quando está no meio de audiência e foi vilipendiado, foi agredido, foi violado de alguma maneira, tem que falar. Eu me lembro, vou falar rapidamente sobre esse assunto, já falei, talvez eu tenha falado sobre ele aqui. Uma audiência na 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, com um juiz que era do Exército. Ele já era combatente do Exército, alta patente dentro do Exército, quando ele passou para a magistratura. E aí, Toné, ele começou a querer transformar o judiciário e a sala de audiência dele na extensão do Exército onde ele estava inserido. E aí ele tinha uma fama. Ele tinha uma fama terrível. Nenhum advogado gostava de fazer audiência com ele. Quando eu fui fazer audiência com ele, todo mundo já me avisou. Úrsula, olha, ele é assim, ele é assado, ele é assim, ele é assado. Tenha cuidado, não sei o que, tá bom. Aí a audiência começou 1h30 da tarde. 1h30. Sabe que horas que a audiência terminou? 7 horas da noite. Por quê? Porque todas as perguntas que a gente fazia para as testemunhas, ele dizia, por exemplo, eu falava assim: Excelência, eu gostaria de saber qual a cor da blusa que a reclamante estava no dia do fato. Não, eu indefiro a pergunta, refaça. Excelência, eu gostaria de saber qual era a tonalidade da vestimenta que a reclamante, a autora da ação, ele mandou reformular todas as perguntas. Ele não fez isso só comigo. Ele fez isso com o advogado da reclamada. Num determinado momento, quando a minha testemunha da reclamante estava sendo ouvida pelo advogado da reclamada, ele disse assim, ele parou e disse assim: estou lhe dando voz de prisão, porque você está sendo induzida a responder as perguntas de uma forma combinada. Eu, Excelência, pela ordem, quem está fazendo as perguntas para ela é o advogado da reclamada. Não sou eu, ela é testemunha da reclamante. Mas quem está fazendo as perguntas é o advogado da reclamada. O senhor está dizendo que a reclamada está induzindo a testemunha. Resultado, ele deu voz de prisão, levantou com tudo, bateu na mesa e começou a proferir várias palavras assim, bem agressivas e tudo. Quando a testemunha começou a chorar e foi aquele furdunço, ele disse
disse assim, eu já lhe dei a voz de prisão e não vou retirar. Eu digo, pois bem, e eu estou dando voz de prisão ao senhor por abuso de autoridade e a gente só vai sair daqui juntos pra delegacia. Tu pensa que não? Ele levantou para um doido e meio. Ele levantou, foi pra sala da secretaria, pediu pra chamar a polícia que tava no fórum. Quando ele volta com a polícia, 2 gravetos desse tamanho que tava lá no fórum, ele disse, doutora, eu dei a voz de prisão, eu digo, e eu repliquei, excelência, nós todos sairíamos daqui. Agora, eu só saio daqui acompanhada por um delegado OAB. Quando ele entrou na sala, eu já tava no telefone com o presidente da ordem lá de Belo Horizonte. Doutor, eu tô na 35ª, tá acontecendo. Ah, o juiz daí é famoso. Pois mande 2 policiais aqui, dois delegados da OAB, porque as minhas prerrogativas estão sendo desrespeitadas, violadas. Resultado, quando a senhora está falando com quem? Eu digo, estou falando com o presidente da ordem. Por favor, dê uma pausa na sua ligação. Parecia uma coisa assim de quartel. Por favor, aborte. Ele falou a palavra aborte. Aborte a sua ligação. Aí eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu digo, só um minuto, doutor, um minuto, só um minuto. Parece que o juiz está voltando ao normal. Excelência, pela ordem, o senhor está me fazendo um pedido ou uma ordem? Porque se for um pedido eu posso acatar, mas se for uma ordem eu não vou acatar não, porque o senhor não manda em mim. E nós vamos sair daqui juntos para a delegacia. No frigir dos ovos. Ele sentou bonitinho, dispensou a escrevente. Vai, doutora. Me diz o que a senhora quer que conste em ata. Eu digo, não quero que o senhor me faça nenhum favor. Eu quero que o senhor faça o que o senhor tem que fazer. A testemunha disse isso. O senhor reduz a termo, faça o favor. Que aí a gente acaba a audiência em paz. Nunca mais ele faz isso comigo. Aí toda vez que ele me encontrava no elevador, aí eu fiquei famosa em Belo Horizonte. O povo ligava lá pro escritório pra dizer, nossa, a gente quer que você faça. É uma audiência nossa 35ª, quem tem que fazer é você. Porque você encarou o doutor fulano de tal. Eu digo, foi. Ele já era famoso, né? Famoso. Os advogados tinham medo. E muitas representações na OAB contra ele. Muitas, inúmeras. Ele já era famoso, inclusive no tribunal. Aí toda vez que ele me encontrava no elevador, ele dizia, doutora Úrsula, a famosa doutora baiana. Eu digo, a senhora ficaria muito bem de toga do lado de cá. Aí eu olhei pra ele e disse, olha, eu vou entender que o senhor está me elogiando com essa colocação do senhor, mas eu quero dizer o seguinte, enquanto eu estiver do lado de cá como advogada, o senhor me respeite, porque respeito é bom e todo mundo gosta. Bom, desse jeito eu respondia, pra nunca mais ele fazer isso não é comigo, não. É com qualquer mulher que entrasse naquela vara e ele tratasse como ele tratou. Qualquer testemunha que ele fizesse o que ele fez. Porque, peraí, pra tudo tem um limite. A gente precisa se posicionar. É isso aí. Bom, gente, esse foi o quadro Ela por Elas, com a advogada Úrsula Matos. Obrigado, Úrsula, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Toné. Obrigada, Barbosa. É sempre um privilégio para mim estar aqui com vocês todas as manhãs de segunda. Ok. E quem está perguntando aqui sobre o caso Mangabeira, semana que vem a gente atualiza, tá bom? Sim. Ok. Obrigado e até a próxima, então. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa aqui com o presidente da Associação Comercial de Itabuna. Ele já está presente aqui em nossos estúdios, já vai bater um papo. Só não veio o secretário, né, municipal de Indústria e Comércio, o Mauro. O Mauro não compareceu. Mas já a gente bate um papo aí então com o Valdino, que é o presidente da Associação Comercial de Itabuna, e vai comentar com a gente aqui, inclusive, alguns dados da Associação Comercial, do Comércio de Itabuna, número de empresas. E se você tem dúvida, quer tirar fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, manda aí para cá um WhatsApp, ou então pode participar pelo chat do canal oficial no YouTube, TVI Oficial. Tem um chat aí, você pode mandar perguntas também para o nosso convidado, tá bom? Então já a gente vai bater um papo. Toné, eu gostaria de falar aí agora sobre, infelizmente, né, aquela tragédia que houve, porque nós todos andamos de avião, né, viajamos de avião. Aqui em cidades do interior, como Ilhéus, por exemplo, aquele modelo de avião é o mais utilizado, né? E pode passar por ali, pode passar por aqui, Valdino, pode passar, não tem problema não. A gente está ao vivo aqui, senta aí. Olha, é o presidente da associação que acaba de chegar aqui. Bom, então o ATR, né, é um avião de linhas regionais, e esse avião é muito utilizado pela Azul. Vitória da Conquista, Barreiras. E esse modelo de avião, eu mesmo já viajei muito, porque eu ia para Salvador às vezes de manhã e voltava à noite. São absolutamente desconfortáveis. Avião muito apertado, desconfortável. Outra coisa, lento. Sem ar-condicionado, muito lento. O pessoal se abanando dentro do avião. Por exemplo, o trajeto daqui para Salvador. Parece até ônibus
daqui Nem coletivo todo ônibus urbano, é tão ruim. nem os ônibus É. que a gente vai para Salvador, que são os ônibus mais sofisticados, que tem ar-condicionado, tudo tem cobertor. O avião não tem nada. Eu via pessoal, os passageiros se abanando com um bocado de livro, de papel, se abanando. As Dentro do avião, poltronas parecia quebradas. coisa E esse de- avião, inclusive, já passou por várias revisões. Esse avião ele veio da Indonésia, ele foi fabricado em 2014. Foi comprado na Indonésia, por informações aí, pela Trip, que era a empresa da Águia Branca. E eu não sei se foi o Era a mesmo. antiga Passaredo, né? Não, a Águia Branca era a dona da Trip, lançou a Trip, né? Aí depois teve um incidente, não chegou a ser um acidente, mas foi um incidente lá em Manaus, onde um avião desse saiu da pista e a direção da Águia Branca resolveu sair da área. Ela não quis saber de aviação, vendeu a empresa e aí junto com essa venda foram alguns modelos desses aviões. Não sei se esse estava nessa leva, né? Essa empresa foi vendida para a Azul e a Azul depois vendeu algumas linhas para a Passaredo, que era uma empresa E a que já Passaredo existia. também já não existe mais, agora é Volpass. Volpass, que é a antiga Passaredo, né? Essa Passaredo, ela faz linhas para Vitória da Conquista, inclusive já vi esse avião aí, outro saindo de Faz São linha de Paulo Recife, para Fernando Vitória Noronha. da Conquista, Salvador, É, Recife. Esse mesmo avião, saindo de Salvador outro dia para Recife, ele bateu a cauda no chão, está sendo investigado inclusive isso, né? E tudo indica que foi um problema mecânico, porque esse avião ele tem um problema de congelamento nas asas, inclusive a própria empresa francesa já informou, e no manual do próprio avião fala isso, né, que ele, passando por uma zona como essa que estava aí em São Paulo na sexta-feira, poderia congelar as asas, mas tem também um sistema de Tem um aquecimento dispositivo, que pode derreter esse gelo. Que né? reaquece, né? Então, Reaquece e derrete o pode gelo. ter havido o congelamento e esse tipo de sistema pode ter falhado e não aqueceu para derreter o gelo suficiente. Não Barbosa inflou. é tanto Na verdade, não é nem especialista. aquecer, ele infla. Infla, né? É tanto especialista falando que agora eles só estão culpando agora esse problema do gelo. Mas tem outra história, porque é o tipo de aeronave que ele não usa alta, não é muita altitude muito alta, é baixa. Então ele não tinha 5.000 os pés, motores, né? ele podia sair dessa camada de gelo se os motores fossem potentes, ele podia subir. Ele não subiu, pelo contrário, ele desceu. Então agora estão pensando também que o problema pode ter sido os motores não tinham força suficiente, potência, para ele subir e sair dessa camada de gelo. No momento rápido, né? Agora também tem o seguinte, quanto mais sobe, mais frio fica, né? Tem esse detalhe. Se for congelamento, ao invés de subir, ele teria que descer. Mas descer de forma organizada, né? Planando. Agora eu não sei e não se sem ele teve um sustentação lapso como ainda de aconteceu. coisas que ele conseguiu. Pelo tamanho dele, ele caiu num lugar, num quintal de uma casa. Ali tem muitas chácaras, ali é um condomínio grande, né? Áreas são grandes. Ele caiu ali naquele quintal e não pegou em casa, não destruiu nenhuma casa, porque se pegasse nas casas ia matar muita gente em Só terra, teve né? uma casa que tinham 2 carros na garagem, né? Que pegaram fogo e poderia não, chegou a atingir ali a parede da casa e a garagem que teve seu teto todo destruído, né? Mas o que ocorre também, a Úrsula está até comentando aqui, Toné, é que de um tempo para cá as agências que deveriam fiscalizar, né, representando o povo brasileiro, fiscalizar. A ANEEL, a energia não fiscaliza, né? A ANAC. Aqui mesmo a Coelba faz, esculhamba, faz o que quer. A ANAC deveria fiscalizar a aviação, não fiscaliza, pelo contrário, ela que decide até aumentar a passagem de avião, cobrar peso de mala contra a população, ao invés de defender a população. Né? A Anatel, que deveria fiscalizar as empresas de comunicação, não fiscaliza. Então, assim, essas agências hoje viraram... A ANEEL, que é de energia elétrica, né? Também. A ANEEL. A ANEEL. A gente tem essas empresas hoje como cabide de empregos para os partidos políticos e, infelizmente, eles não trabalham. Isso é uma verdade. Pelo menos não trabalham a favor do povo. Quando trabalha é contra o povo, né? Infelizmente. Bom, mas aí está registrada essa tragédia, né? A gente lamenta muito. Poderia ser a gente num avião desse, né, viajando aí. Então a gente quer que as autoridades tomem providências, não deixem esses aviões sem manutenção, tem que ter uma fiscalização mais severa, né, porque a gente não pode ficar à mercê disso. E agora, com essa regionalização dos aeroportos, eles só querem pôr esse tipo de avião porque é mais econômico, o combustível é mais barato, né, porque ele voa mais lento, então gasta menos combustível. Mas aí põe a vida de muitas pessoas em risco.
E eu espero que as empresas a partir de agora revejam isso. E até porque muita gente vai deixar de viajar se for esse tipo de avião, né? Então vamos esperar para ver as providências aí. Dito isso, né, nosso sentimento a todos que perderam familiares, pessoas jovens que estavam naquele avião, médicas, né, pessoas que estavam trabalhando, A maioria, crianças. 15 médicos, todos do Paraná, estavam indo para um congresso em São Paulo. Pois é. Então a gente lamenta muito. Vamos agora conversar com o Valdino, presidente da Associação Comercial de Itabuna. Valdino Cunha. Valdino Cunha, comerciante, empresário e recentemente, né, presidente da Associação Comercial de Itabuna, está aqui com a gente. Valdino, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu gostaria que o Mauro estivesse aqui também para a gente fazer essa discussão. Inclusive ele se comprometeu a vir, né, se o Valdino viesse, mas ele não veio. Valdino, bom dia. Bom dia, Barbosinha. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Toné. Estamos aqui mais uma vez honrando o convite. O secretário Mauro falou comigo agora mais cedo que ele, acho que confundiu a data, ficou para quarta-feira. Ah, certo. Ele estava falando comigo aqui no instante. Tá bom. Mas seria também um prazer, né, Com certeza. Dividir aqui os microfones. É isso aí. Valdino, meu amigo Mauro. Obrigado. Eu queria ver com você, né, alguns dados aqui, inclusive a sua assessoria já me passou aqui que eu pedi, né? E de acordo com dados da Receita Federal, no mês de julho agora, foram registradas 22.700 empresas ativas em Itabuna, sendo dessas 11.907 microempreendedores individuais e MEI, né, 7.933 microempresas, que é a ME, 940 sem fins lucrativos e 963 empresas de pequeno porte EPP e ainda 913 médio, grande e demais portes, chamadas MGE, e ainda 44 da administração pública, né? Então é um número que impressiona. Agora, por que quando a gente chega no comércio, a gente vê muita loja fechada, muito ponto fechado, dá uma impressão contrária a gente, de que muita loja está fechando ao invés de abrir, né? Na verdade, essa dinâmica, né, do comércio, ela não acontece só aqui e nem é de agora, né? Sempre tem mudanças de empresas de locais, sempre chegado de novas empresas no comércio. Tem também a questão da expansão de ruas, né? Vem nascendo outros polos comerciais na cidade, né? Muitos bairros que vêm surgindo muito fortes também no comércio, né? Exemplo aí do Santo Antônio, do São Caetano, da Nova Itabuna, da Urbis, de Ferradas, né? Vem surgindo muitos empreendimentos e muitas empresas migram, né, para esses locais, né? Exemplo até do meu ramo. Muita gente migrou do centro porque são aluguéis mais caros e muitas vezes a concorrência também é grande, a concorrência, né, também diminui e muitas vezes a pessoa faz aquela busca, né, aquele estudo e vê que boa parte da clientela dele está no bairro, está naquele bairro tal, aí ele transfere o negócio inteligentemente para aquela região. Isso acontece com roupa, com material de construção, né? Acontece com muitos ramos. Outra questão é a venda online, né? Muitas vezes as empresas, isso acontece muito no ramo do vestuário, as pessoas precisam de um ponto fixo como referência, mas não é ali que ela faz a maioria dos negócios, né? Ela tem aquilo ali para gerar uma confiança na relação com o comprador, mas a maior parte do faturamento dela é online, né? Aí ela busca um local mais barato. Essa semana eu visitei uma loja no primeiro andar, uma loja linda, que já tem bastante tempo de funcionamento, fatura bem, e no primeiro andar de um bairro afastado, num bairro residencial, né? Então, essas questões da gente ver lojas fechadas, pode ter certeza que dentro está reformando para nascer um novo negócio, né? Bacana. Tem informações que a gente não sabe, né? Então, como você disse, tem até loja em primeiro andar, né? Quer dizer, muitas. Que geralmente, hoje com a internet é fácil divulgar e as pessoas irem, né? Sim, sim. O perfil do comércio daqui tem algumas particularidades, né? Assim, são poucas ruas comerciais. Aqui, basicamente, é só a Cinquentenário, ali a Paulino Vieira, da Duque de Caxias. O calçadão da Rui Barbosa, né? E para alguns ramos específicos
a Rufo Galvão, ali a Praça José Bastos e suas transversais. Amélia Mato. Óticas também tem nascido outros ramos, como empresa do ramo hospitalar, clínicas, ramo de odontologia. Né? A Rufo Galvão tem mudado um pouco também do perfil, até porque não cabe mais ótica, né? Tem mais de 20 já naquela região, naquele pequeno trecho ali. Outro dia veio até um amigo meu de São Paulo. Tem mais de 20, Valdino, ali? Exatamente. Teve Graças um a Deus, meu, né? Como diz no sertão, quanto mais cabra, mais cabrito, né? Teve um amigo meu de São Paulo aqui, eu mostrei o comércio a ele aqui, né? E ele achou interessante, ele falou, nossa, aqui lembra São Paulo, né? Muito segmentado, a rua tal é de óculos, a outra avenida é de carro. A Paulinho Vieira, mais confecções, né? Né? Lá em São Paulo tem isso, né? O Brás é muito roupa, né? Aí você vai ali para 25 de março, é camelô, aquela coisa de bugiganga. O calçadão já, o comércio popular é um pouco sedimentado mesmo. Se você quer sofisticado, é a Paulista. Então Itabuna lembra um pouco essa dinâmica, né? Isso é uma dinâmica bem comum na maioria das cidades, né? Feira de Santana, assim, a mais misturada que a gente vê aqui na região é Ilhéus, né? Porque, na verdade, Ilhéus, como centro comercial, tem se descoberto de poucos anos para cá, né? Até uns 10, 15 anos. O centro de compra do morador de Ilhéus era Itabuna, né? Isso aconteceu também com Eunápolis. Porto Seguro também tem mudado bastante o perfil, até porque Porto Seguro vem crescendo numa velocidade bem maior que Eunápolis, né? E isso demora um pouco para organizar, né? Itabuna é mais antiga nesse sentido. Né? Então essa dinâmica é bem normal, bem comum de acontecer. A própria cidade organizar as suas ruas. E Itabuna são mais de 7 mil empresas que são ligadas ao comércio, né? E o centro da cidade ficou bem restrito, são menos de 2.000 vagas de estacionamento no centro. Fica essa questão também, a sensação que a gente também atingiu, uma barreira de crescimento ali, né? Teria que aparecer novas ruas, expandir ali para Amélia Amado, né? Transcender para os bairros vizinhos. Acho que falta, desculpa interromper, falta estrutura. Por exemplo, São Caetano cresceu muito, mas falta estrutura. Então, ali não a é Rufo só Galvão, você fazer uma avenidazinha marginal ali que não tá dando conta. Não tá dando conta, Tony. A Rufo Galvão, ali por exemplo, falta estrutura. O comércio e vem aí a feira vai voltar para lá e vai piorar a situação. Sua observação é pertinente. A Rufo Galvão é um exemplo dessa sua fala, né? A Rufo Galvão, de forma forçada, tem estacionamento dos dois lados, né? Ali, alguém estacionou de uma forma, assim, não encostou direitinho o carro na vaga, já dificulta para algumas E ali tem vezes. muitas clínicas também, né? Exatamente. Tem essa questão ali, porque é um pouco estrangulado, né? Não tem mais aonde se colocar a vaga. Não tem mais para onde o comércio avançar, né? Isso melhorou um pouco com o ordenamento da Zona Azul, mas a sensação é que o centro da cidade de Itabuna atingiu realmente o seu limite de crescimento para novos empreendimentos. É verdade, Itabuna precisa realmente se criar novos vetores, né? Novos lugares. Por exemplo, a gente comentou aqui, por isso que eu queria o Mauro presente aqui, porque eu queria saber se há algum projeto da prefeitura para isso. Aquele centro comercial virou um pardieiro, aquilo ali era para ser muito melhor organizado, ter ali um mercado municipal e ao redor ali se fazer um entreposto comercial, comércio, uma coisa mais organizada. Como se fosse o SEASA nas grandes cidades, né? Um SEASA, né? Se arrumasse aquilo ali, ó, clínicas populares podiam ir para lá, entendeu? Porque espaço tem muito ali, precisa se refazer aquilo ali. Mas o projeto original era esse, lembra, Barbosa? Aquilo ali foi construído ainda no governo de Oduque, se não me engano, né? Ou de Ubaldo? Não, que Ubaldo, foi bem antes. Foi antes? Isso é uma observação muito importante, não pode ser um projeto de governo, né? Tem que ser de Estado, né? Um exemplo são os centros comerciais de Feira de Santana, que se montou para isso, a exemplo do Feiraguai, e se criou uma associação e os próprios empreendedores cuidam disso. Então, mas aí cabe à indústria e comércio, né? Por isso que eu queria ouvir o Mauro, cabe à indústria e comércio provocar isso. Porque alguém tem que provocar, exato. Né? Tem que ser um projeto de governo. Porque se for de mandato, quando acaba o mandato, muda tudo, né? E o Feiraguai lá, por exemplo, não ficou restrito só aquela praça ali da Matriz, né? Todo aquele bairro ali mudou muito o perfil, muitos empreendimentos chegaram.
E hoje, assim, o Feiraguai, propriamente dito, é só um dos atores ali do cenário, né? Inclusive ficou pequeno quando comparado com outros empreendimentos. E acabou espalhando, o centro comercial, exatamente, o centro comercial daqui é muito bem localizado, né? Tem uma localização super privilegiada, né? Em frente ali às principais vias de acesso da cidade. E poderia gozar de uma estrutura melhor, né? De um projeto longevo, o que levaria mais desenvolvimento para aquela região ali. Agora, teria que montar uma estrutura assim, né? Que não fosse vinculado a nenhum mandato, a nenhuma gestão. Tinha que ser privada, mas com orientação do município, isso, com né? supervisão. Com a supervisão, e o município também fazia parte dele. Parceria pública-privada. Cases de sucesso não faltam para se inspirar, né? E Itabuna, você estava olhando os dados aí e você viu, mais de 87% dos CNPJs domiciliados aqui na cidade são ligados a serviço e comércio. É um CNPJ aqui em Itabuna para cada 8 mil pessoas. A sensação que se tem é que a gente está atingindo um limite e já pode faltar mão de obra e também compradores para tantos negócios, né? Itabuna só tem 400 km², como você sabe, boa parte desse município tem restrições para questões de agro, né? Tem muitas áreas de reservas, muitas áreas protegidas por legislações. A questão da cultura do cabruca é um limitador e é justo, né? Porque o cenário daqui é muito privilegiado. Então, você pode ver aí, são menos de 50 empresas que são ligadas ao agro, né? É menos de 1% dos 23 mil CNPJ daqui. Na verdade, aqui fala o seguinte, a maioria do setor de serviço, 11.666 empresas, que corresponde a 51,38%. Exatamente. Né? Que é serviço. E 35% comércio. 35% comércio, indústria com 7%, construção civil com 5%, e agropecuária tem só 87 empresas, que corresponde a 0,38%, né? Exatamente. Isso aí são os dados reais. Nós temos vários desafios aqui, né? Assim, em conversas com o setor público, a gente está sempre falando isso. Assim, a cidade só vai realmente se desenvolver aqui quando houver a duplicação da BR-101, no trecho que corta aqui a cidade, e também da 415, que é para onde existe Itabuna, né? Todo o vetor que traz crescimento para a cidade hoje está no destino contrário, né? Nós estamos na fronteira com Ilhéus. Não tem mais para onde a gente evoluir para cá, né? E essa duplicação dessas BR que a gente está falando são, assim, as principais veias econômicas por onde passa a maior parte dos recursos que cruzam aqui a nossa região, né? Que é a BR-101 e a BR-415. A gestão atual, eu soube que aprovou projetos nesse sentido, mas como são obras muito grandes, né? Que demandam muitos recursos, tem que ser feito também pelo governo federal, porque são rodovias federais. Se esbarrou nas questões burocráticas de tempo e tal, e ainda não conseguiu colocar em prática, né? Mas você imagina, se a BR-101 fosse duplicada, como acontece na maioria das cidades, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, até uma cidadezinha que fica logo depois de Eunápolis, cidade pequena, de 30 e poucos mil habitantes, a BR-101 corta, e quando a gente passa por essa cidade, a sensação que se tem é que a gente está passando no grande centro, né? Até esqueço o nome da cidade. Eunápolis mesmo é um exemplo. O próprio exemplo de Eunápolis. Então ali seria endereço para todos os hotéis da cidade, shopping, loja de construção, home centers, concessionárias, né? Todo mundo iria para ali porque ali o dinheiro... É o que? Mascote, não? Não, é uma cidadezinha... Depois de Eunápolis, ele falou, né? Depois de Eunápolis, 30 quilômetros depois de Eunápolis. Não é Itamaraju, não? Não, Itamaraju é um pouco depois. Itabela, o nome da cidade. Itabela. 30 quilômetros depois, e era uma cidade que consumia o comércio de Eunápolis, né? E por conta dessa... digamos, desse vetor econômico que se instala ali. Né, da BR. Porque está todo mundo passando ali, né? E a cidade, até por conta do seu perfil agrário também, a região que produz muito café, está crescendo muito.
E é a prova, né, que algumas obras estruturantes, a exemplo até da ponte Jorge Amado, que mudou completamente o perfil de Ilhéus. Hoje a zona sul de Ilhéus está sendo construída outra cidade, né? Outra cidade, né? Quem vai ali até estranha como mudou tão rápido aquela região por conta de uma obra estruturante que demorou apenas 2 anos e meio para ficar pronta, né? Sem dúvida nenhuma, aquela ponte custou muito mais recursos e muito mais energia e tudo mais do que a própria duplicação aqui do trecho da 101, que poderia pegar ali da Pedreira Chame até o posto Nego Velho. Não é um trecho grande, são só 4 quilômetros. Pelo que eu vi numa entrevista aí do ex-governador Rui Costa, que agora é ministro, né, ele disse que aquilo ali está no PAC, mas que já existe um projeto da duplicação e tem que obedecer aquela ordem, né? Então agora eles estão fazendo um trecho de Feira de Santana a Aracaju, que já foi começado, tem uma parte que acho que ali perto de Alagoinha já está, né? De Alagoinhas até lá. De Santana, assim, o principal trecho que aconteceu agora nos últimos 3, 4 anos foi a duplicação da BR-116 Norte, que pega ali... Foi Bolsonaro veio até inaugurado. Pega ali do trecho do bairro da Cidade Nova e vai até o posto Trevo, no entroncamento da 116 com a 324. Ali realmente travava o Nordeste, a logística inteira que passa por ali, e mudou demais aquilo ali, trouxe um avanço enorme no ganho de quem trafega por aquela região ali, né? Em começos de dias e principalmente de feriados ali, um trecho de 20 quilômetros a gente demorava mais de 4 horas para ultrapassar, né? É uma prova, assim, lá em Feira de Santana tem aquela questão ali também do anel de contorno, né, que está sendo priorizado e segundo os comentários também vai ser iniciada a duplicação agora. Ou seja, a gente também tem que virar prioridade, né? A gente também tem que brigar por isso. Aí cabe a nossa liderança aqui junto ao governo federal. A gente tem que buscar, mas isso cabe a todos nós, né? Exatamente. Todos nós do setor privado, junto com o setor público. A sociedade organizada, inclusive a associação comercial que faz parte. Isso, a gente vem cobrando bastante isso. E para mim, assim, eu não tenho preferências políticas, nem posso ter, né? Além da minha posição como empresário, também tenho o artigo 4º do nosso estatuto da associação, sim, veda a questão partidária da instituição, mas assim, a gente está sugerindo para quem for o próximo gestor da cidade que priorize isso para trazer mais moradores, trazer mais consumidores, trazer mais pessoas para trabalhar e viver aqui na Baldino, cidade. Por falar nisso, vocês vão levar os candidatos esse ano lá para passarem o plano de governo, dizer o que vai fazer pelo comércio? Que a associação sempre faz isso, né? Mas eu conversei aqui essa semana passada com o representante da Santa Casa que estavam aqui. Eles estão recuperando aí a Irmandade da Santa Casa e eu estava falando para eles a importância que cada entidade dessa tem em Itabuna. Inclusive, a associação que fez agora mais de 114 anos. 116. Né? 116 anos. É mais velha do que Itabuna. Sim, sim. Então a entidade de comércio tem que ser respeitada, né? E os políticos têm que saberem que eles são empregados do povo e não o contrário. Então o povo está representado nas entidades de classe, que é a sociedade organizada. E vocês, como comércio, vocês têm a obrigação também de cobrar desses políticos a responsabilidade com Itabuna, porque a cidade estando bem gerida, né? Bem gestada, tudo flui bem, né? E a população vai estar mais satisfeita, vai comprar mais, vai consumir mais, o comércio vai estar beneficiado, não como foi feito aí recentemente, que a Câmara de Vereadores acabou punindo o comércio de Itabuna, cobrando taxas absurdas aí. Então acho que vocês tinham que chamar esse pessoal um por um, para eles falarem, né, o que é que vão fazer aí se caso venha a ser eleito, né? Sim, Barbosinha. Hoje nós teremos reunião na entidade e uma das pautas é justamente a montagem, né, de um calendário para a gente convidar todos os candidatos, independente de que lado for, para levar as suas ideias, porque assim os dados já estão aqui, é fonte da Receita Federal, quase 90% do PIB da cidade passa pelas empresas que são representadas pela entidade que a gente está à frente, né? A gente até pensou numa ideia de debate, mas a gente não tem know-how, não tem skill para isso, né? A gente deixa isso para os meios de comunicação, a exemplo aqui da própria TVI, que dá... Realmente a questão de debate é algo que pode fugir do controle, como você sabe, a gente não tem skill, então a gente vai se ater àquela questão do debate interno de um candidato só, né? Seria
uma espécie de uma entrevista. Sabatina, né? Uma sabatina, exatamente, estava fugindo aqui a palavra, né? Uhum. Já é uma tradição das entidades fazer isso, né? Mas, assim, eu creio que todas as entidades, não só a Associação Comercial, poderia provocar esse tipo de debate, porque é algo que interessa a todo, né? A Santa Casa vai fazer 110 anos. Assim, são poucos anos depois que a cidade é fundada que chega. Certamente naquela época Itabuna era pequenininha e já chegava uma entidade dessa estrutura que é, porque pelo tamanho que a Santa Casa tem e até pela a sua imponência arquitetônica, a gente sabe que não é construído de hoje, né? Então, todas as entidades envolvidas, a Santa Casa tem 2.000 funcionários diretos, né? É um dos maiores empregadores aqui do município. Os próprios clubes de serviço, como o Rotary, como o Lions, a maçonaria. Todo mundo tem que provocar esse debate, porque todo mundo vive aqui. E é como eu sempre digo, os R$100 que está na sua mão agora, daqui a pouco está na minha, daqui a pouco está na mão de Toné. Não são dois dinheiros. É um dinheiro só, é um PIB só. Né? Itabuna produz. Quando chegar na minha mão, avisa, viu? Chegar na sua mão, você volta para cá, comprar óculos comigo e ele retornar para mim, né? Itabuna produz por ano, o PIB da cidade é 1,1 bi, não são 2,2 bi, né? Esse 1,1 bi vai circular aqui na mão de todos nós, e todos nós somos interessados nisso, né? Todos nós somos atores ativos nisso aí. Temos que provocar e buscar essas informações. E, assim, a pandemia mostrou que a principal autoridade de um município é um prefeito, né? O prefeito que é o maestro de toda a... É o nosso síndico, né? Exatamente. É o maestro de toda a Filarmônica. Tudo que acontece na cidade passa pelo crivo, pelo entendimento, pelas decisões do gestor público, né? Então, a gente tem que levar isso aí, não só como crítica, porque as críticas são importantes e necessárias, mas elas não, só elas por elas não produzem, né? A gente tem que levar sugestões também, tem que buscar soluções juntos, proposições. Quanto mais a gente pensar e abraçar a cidade, é uma cidade com perfil completamente comercial, né? Como a gente vê, quanto mais a gente buscar e propor isso aí, melhor para todo mundo. Com certeza. Tem pergunta, né? Mas eu quero voltar aqui e falar sobre a questão de estruturar isso aqui do comércio. O Carlos Lee esteve aqui outro dia, o presidente da CDL, e falou que tem um projeto para fazer um calçadão na Paulino Vieira. Agora eu não sei, eu não entendi, porque a gente só tem a Cinquentenário. Aí vai fechar a Paulino Vieira e a Rua Barbosa já é calçadão, a gente fica sem mais uma alternativa de trânsito. O que você acha desse projeto? Esse projeto vai adiante? Você tem conhecimento desse projeto? Tenho sim também. Tenho, inclusive sou um dos defensores. Na verdade, a gente está propondo até que não seja um calçadão, né? Que seja uma alameda. Aquele trecho ali da Paulino Vieira que pega da Praça Olinto Leone até a Praça Camaquã, como trânsito, inclusive é risco, já aconteceram alguns acidentes graves ali. É muito apertadinho, né? Por exemplo, se você estiver andando na calçada e por algum vacilo ou obrigação pisar no chão, você corre o risco de perder a perna, atropelado por algum carro ou alguém que venha ali. Inclusive isso já aconteceu. Essa altura, me desculpa, então devia fazer calçadão também na Cinquentenária. Mas a Cinquentenária é larga. Mas a Cinquentenária é mais larga. A Cinquentenária porque veja bem, a gente só vai ficar para via de trânsito. A Beira-Rio é uma loucura. A Beira-Rio, aquela parte de baixo da Beira-Rio, ela serve a 3 senhores. Ela serve de estacionamento, é ponto de ônibus e é via para pedestre e circulação de veículos. Então é uma loucura. Então tem que ter um novo projeto ali para ver. Não pode ser tudo de vez ali. Mas não Toné, pode, olha serve só. a 4 senhores ali, Barbosinha. Você já viu isso? Mas ali aquele trecho, o trecho que ele está falando... Circula assim, carro, circula pedestre e é estacionamento. As transversais não vão ser bloqueadas. As transversais continuam, né? São ali 3... O elo de ligação entre a Beira-Rio e a Cinquentenária. Exatamente, as ligações. Paulo Viveiro, você está falando ali. Isso, vai ser exatamente. O que vai virar fechadas. Alameda vai ficar lindo ali. Você imagine ali, como é que fala, aquelas lojinhas de vinho... adegas, né? Adegas. Cafeterias. Aqueles cafés bem organizados. Aquelas praças aí, aquela rua com palmeiras, com bancos, né? Ficaria bacana, inclusive... Para final de tarde, né? Começo de noite ali. Inclusive, viu, Valdir? Somzinho ao vivo ali na praça, vai ficar muito bacana aquilo ali. Inclusive, lá atrás, quando o seu Levi era o presidente da associação, eu fiz um projeto de marketing para lá, né? E no meu projeto de marketing, cada quarteirão daquele viraria uma cor para identificação, né, da loja, na publicidade. Então, um quarteirão laranja, um azul, bebê, né, tal.
E a ideia era essa, era interditar justamente para virar um shopping a céu aberto. Porque se a ideia de shopping a céu aberto, não pode ser daquela maneira, né? Isso resgataria a Paulino Vieira como ela foi pensada e implementada, Como né? polo comercial Porque vai que não levar tá o dando consumidor, certo, né? vai Que levar o consumidor circulante. difícil. A Paulino Vieira caiu muito Caiu com aquela muito. questão ali, porque Foi isso que Carlos Lee falou aqui. isso, muito. aquela região ali, transitar a pé não é seguro, né? O passeio apertado. é muito estreito. E Então, alto, né? Se uma pessoa alto. de idade tropeçar ali, pode cair na rua. Exatamente. Então, ali a elevação para o nível ali e o fechamento para o trânsito representa uma série de ganhos e não vai prejudicar o trânsito da cidade porque ele é usado somente para retorno. É só aquele retorno da ponte do Marabá. Exatamente, você quer fazer a retorno ali pela Praça Camacan, você vai pela Beira Rio, entra pela Paulino Vieira para fazer o retorno. Aí agora não vai prejudicar porque você pode dar a volta na Não, Praça Valdir, mas vai Camacan. começar desde lá do Brasil, da Praça. A ideia é essa. De lá, Isso, a ideia é até essa. cá na ponta. Isso é um trecho curto Nossa, ali. Praça Camacan, pequeno, são um 3 trecho- quarteirões só. a ideia ali é dar no máximo 400 metros. Isso não vai, assim... na verdade, assim, o que se pensa hoje, né? O meu amigo Ronaldo Abud, inclusive, mandar um abraço para ele aqui, assim, é uma proposta de cidade para pessoas, de ruas e centros comerciais para pessoas. Não pra e carro, não né? para carros, né? A ideia é que, assim, cada vez mais a arquitetura urbana vem pensando nesse E o que sentido. Toné está falando, Valdino, o CETRAN pode resolver simples, Toné. No conjunto semafórico ali da Beira Rio, é só inverter ali um semáforo daquele e ao invés da gente dar a volta pela Paulino Vieira para entrar na ponte do Marabá, você ir pela Beira Rio mesmo e entrar na ponte. É a questão de semáforo ali Sim, só. ou Mas faz a ali volta já na praia. engancha um pouquinho. Tem um viu? conjunto Já é de meio semáforo ali problemático. caríssimo. Sabe quanto custou Já aquele engarrafa semáforo ali, muito ali. Toné? Foi uma 11 fortuna. milhões. 11 Foi uma milhões. fortuna. Foi uma fortuna. Então o semáforo está ali para isso. É só parar um lado, o carro entrar, depois parar o outro, entendeu? Acaba o problema. Assim, sempre que a gente priorizar as pessoas andando, É, vai ser melhor. benefício para todo mundo. Nós somos Porque- pedestres acima de tudo. né? Exatamente, exatamente. Se você olhar, por exemplo, aqui em Itabuna, que é tudo muito perto, se você olhar, toda a sua locomoção, a maior parte é andando, né? Aqui. Você quer ver um negócio? Eu gosto de deixar meu carro no Góes Calmon e atravessar a ponte ali para ir no comércio. É muito mais tranquilo, mais agradável. Agora, Não a gente paga a Zona Azul, né? ainda economiza R$3. Agora tem um detalhe. As pontes aqui estão precisando de manutenção. A ponte do Marabá mesmo, o guarda-corpo é muito mal feito, baixinho. Né? Às vezes Aquela eles tiram passarela ali. da Ilha do Jegue tá toda enferrujada, tá A pra passarela cair. já está enferrujada, né? O próprio Chico França, que é até candidato agora, ele me disse que foi a empresa que não entregou o aço que foi vendido. Isso é uma denúncia, inclusive, grave. Né? E a gente precisa ter essa certeza de que pode andar Compraram um ali. produto e entregaram o outro, foi? Foi. Eu estava comentando isso ontem com meu filho, justamente isso. As obras públicas, assim, a grande maioria, né? Não só daqui, mas são extremamente Mal feito. deficitárias na questão do capricho. Não é feito para durar, né? Por exemplo, a engenharia, estava ouvindo uma entrevista de um engenheiro de estradas um dia desse, a engenharia preconiza que um asfalto é feito para durar 8 anos. Não dura Não nem dura 6 um meses. ano, aqui não dura uma chuva, né? Primeira Fez um chuva- tapa-buraco na cidade, se pegar uma temporada de 15 dias chovendo, Acaba. logo em seguida já está tudo esburacado de novo. Então carece de capricho, de responsabilidade. Vou dar um exemplo aí, Valdino, aproveitando o seu gancho. Ali na Beira Rio tá fazendo um retorno ali na praça, né? Eu passei lá ontem. Você sabe qual é a espessura do asfalto? Não dá 3 centímetros. 3 centímetros. Não vai durar, isso acaba comprometendo. Assim, eu acho que o gestor público, principalmente um prefeito de uma cidade desse porte, desse tamanho, com essa importância, tem que escrever seu nome na história com o Coisas capricho, bem né? feitas. Com a responsabilidade pelo bem feito. Outra coisa... Porque assim, do jeito que a pessoa marca hoje, em pouco tempo aquilo ali estraga, vai ser associado ao trabalho do rapaz, Com né? Ao trabalho certeza. do camarada que fez aquilo ali. Quer ver um exemplo também? Ilhéus, eu passei lá ontem. Os postes de iluminação daquela duplicação ali perto da ponte, até o aeroporto, todos caíram. Quer dizer, se a construtora sabe que está fazendo um negócio praticamente dentro da praia, dentro do mar, que tem salitre, para que põe ferro? Aquilo ali tinha que ser alumínio. Né? Ou cimento, né? Ou então o alumínio, porque o cimento vai ter o ferro dentro também, então põe alumínio. Em Salvador eles não põem alumínio, qual é o problema de pôr aqui? Então a falta construtora capricho, quer ganhar responsabilidade. mais e faz de qualquer jeito. Infelizmente isso é mais que a regra, né? Terrível, e isso acaba todo mundo sofrendo porque aquilo ali não é o dinheiro do gestor, É do dinheiro do secretário povo, e tal, é o dinheiro da arrecadação, é o dinheiro do imposto das pessoas que precisam em
espaço de tempo está sendo feito e refeito diversas vezes. Exatamente. E ali, o dinheiro que sobrou ali, que em vez de comprar o alumínio, eles compraram o ferro preto, né, que é chamado preto, aquele que oxida rápido, aquele dinheiro vai para o bolso de alguém. Porque se eu for olhar na licitação, eles colocaram lá que o ferro era da melhor qualidade, e não era. Então, infelizmente... Aqui a questão das pontes, todas as pontes, com exceção daquela ali do Conceição... A Mário Padre, né? São feitas... Calixto Miller, aliás, é a maior. São feitas para carro, né? Você atravessar qualquer uma das pontes aqui, com exceção daquela nova lá, da rotatória do São Caetano, atravessar andando é um risco enorme. Essa do Marabá, por exemplo, já aconteceram acidentes. O passeio é estreitinho, não tem 50 é muito centímetros. estreito, ali deveria ser colocado alguma proteção, ou até mesmo enlarguecida. Aquela ponte não era nem para existir mais. Já era aquela ponte tem comprometimento estrutural. Agora, na última enchente, teve que ser interditada, teve que ser... poderia ser interditada para veículo e deixar só para gente, né? Só para pessoas. Ali poderia, inclusive, montar uma pequena alameda com quiosques, de pessoas vendendo algumas coisas ali, como o viaduto do Chá, lá em São Paulo, né? Exatamente. Se botar o comércio formal tomar conta, Valdino, aí vai ficar feio, viu? Me desculpa aí. Não, mas assim... Comércio formal tomar conta vai ser... Não, mas organizadamente. Mas o comércio viaduto do Chá, lá em São Paulo, funciona. Você anda tranquilamente, tem comércio, tem tudo, aí é um calçadão a ponte lá, o viaduto. Comércio informal organizado também funciona. Assim, o que falta é porque muitas vezes... Mas continua sendo realmente uma pedra no sapato. Né? Mas assim, continua sendo pedra no sapato, porque às vezes falta coragem, falta responsabilidade. Coragem de quem? Dessas instituições? Coragem de decisão. O gestor tem que tomar decisão, né? Um dia desse, em reunião com o Ministério Público, falando desse assunto aqui, do comércio informal, eu dei diversos exemplos, né? Assim, a Avenida Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas, não tem comércio informal. A Avenida Senhor dos Passos, de Feira de Santana, que é uma cidade que o próprio nome diz, é uma feira, não tem mais comércio informal. Né? A Avenida Porto Seguro, em Você fala que não tem comércio informal no centro, mas tem uns locais já delimitados. Então, é isso que ele tá falando, onde tem, não é que vai deixar de existir. No mundo inteiro tem comércio informal. Aonde você for, se você for em Nova York, se você for em Paris, aonde você for, tem comércio informal. Todo lugar é uma questão de cultura, faz bem para as pessoas, para as pessoas que trabalham. E um local específico, são coisas que não combinam. Né? São estruturas que não combinam com estrutura burocrática. É uma coisa para funcionar ali de imediato, para atender necessidades momentâneas. No mundo inteiro, agora, misturar isso com várias atividades gera um caos, onde as pessoas passam andando para comprar num comércio formal que custa uma fortuna e às vezes bloquear essas entradas, bloquear essas passagens com barracas, com coisas sem controle, jeito. Aí realmente não é. Vendendo alface, vendendo coentro. Sim, não combina, principalmente a área de alimentos, banana. Né? Então, assim, se você pegar as principais, a Jorge Amado em Ilhéus, quem não queria ter uma barraca ali na Jorge Amado em Ilhéus, quem não queria, ali é onde passa, o mundo inteiro visita aquela região ali, é onde passa o turista dos navios, entendeu? Do aeroporto, todo mundo que visita Ilhéus turisticamente visita a Jorge Amado. Não tem barraca, né? Então, por que só na Cinquentenária que é impossível resolver? Porque questão só de gestão. Na Rui Barbosa é impossível resolver. Né? O que eu estou dizendo que falta coragem é isso. Não só coragem, como também estratégia, porque não vai chegar lá, dar um ultimato e acabar com o ganha-pão das pessoas que estão ali. Mas né? organizar... Porque são pessoas que vivem ali daquilo ali 20, 30 anos, às vezes passa de pai para filho. Não vai acabar com isso. Agora tem que organizar, porque tem espaço para todo mundo. O calçadão agora no início não podia mais ter comércio informal ali no meio, naquele canteiro central ali. Mas agora tem, vende pastel, vende tudo. E os próprios comerciantes, aqueles que têm os lojistas ali, eles agora botam lá seus tabuleiros e vendem tudo. Caçola, vende tudo, travesseiro, vende tudo ali no meio. São deles. Mas que devia ser proibido. Mas você tem um camelô, qual é o problema deles botarem lá também? Não, mas ele já tem a loja dele estabelecida, até está concorrendo com o campo. Mas é o que ele está dizendo, tudo é gestão, Toné. É gestão. Se não pode, não pode. Por exemplo, lá em Eunápolis, que é uma cidade bem menor do que aqui, você não pode usar som. Aquele som, aquelas caixas de som que coloca na porta da loja. Se você ligar uma caixa de som, pode ser o tamanho que for. Mas aqui tem. Pode ser um tamanho que for, se você ligar na porta da sua loja,
com 2 segundos, o fiscal está na sua porta, ou tira ou confisca. Né? Vitória E da aqui ainda Conquista, tem um animador. Avenida Aqui ainda tem um animador. Alô, exatamente, com toda aquela zoada. loucura. Avenida Francisco Santos e Vitória da Conquista, que é a mais comercial, a mesma coisa. Lá você pode ligar a sua caixa de som. Agora, se você botar ela com o som voltado para dentro, você vai fazer dentro da loja. Né? Não faz sentido. Então não é permitido. Em Eunápolis é a mesma coisa. Aqui não tem isso, não. Aqui não, aqui é permitido. Aqui é tudo permitido. Aqui é permitido. Inclusive, Valdino, uma sugestão aí para você. Você devia se juntar aí com a CDL e pedir a todos os candidatos, né, fazer uma reunião, para que não faça aquelas caminhadas na Cinquentenário na hora do comércio, porque aquilo é impraticável. Eles põem ali 200 paredões, a balconista não consegue ouvir o cliente não ouve o balconista. Mas se for comércio fechado, não tem público, Barbosa. Sim, mas não importa. Ele não pode prejudicar uma atividade que mantém a cidade viva, Toné, para fazer campanha política. Faça ser zoado, então. Eu tenho um exemplo. A Micareta de Feira de Santana, que é uma festa tradicional, né? Tradicionalíssima, era organizada. Primeira micareta do Brasil. Vargas, que antes era uma avenida assim, bastante residencial, né? Foi ganhando o perfil de comércio e por essa questão teve que ser mudado para a Avenida Presidente Dutra para respeitar, porque a festa, quando acabava, assim, não só inviabilizava a vida de muitas pessoas de comércios que não têm relação com a festa. Tudo, né? Tinha que fechar, acabava com tudo e a sujeira que ficava. Aquele cheiro de xixi. Exatamente. Essa demanda da Cinquentenário eu sou lojista da Cinquentenário, eu sinto na pele isso aí. Inclusive é logo ali no começo, bem naquela região mais movimentada. Você não ouve um cliente, você não ouve um telefone. Enfim, você praticamente você inativa. Para tudo. E ainda você se expõe a risco porque tem a questão ali de criminosos se envolverem no público ali e praticar roubos. Eu mesmo já tive um celular roubado numa caminhada. Passeata de escola, enterros, carreata de político, o que você imaginar, até se um atleta daqui precisar fazer uma manifestação pública, vai para a Avenida Cinquentenário. Eles são em torno de 2 quilômetros ali, que viram um verdadeiro caos e dura por horas e horas. Depois que passa a movimentação, mata o comércio, porque as pessoas vão embora, todo mundo. E outra, viu, Valdino? Trava o comércio todo, porque, por exemplo, um candidato bem popular, ele começa uma carreata na Vila Olímpica. Acabou. Aí os táxis não circulam, carro não circula, Uber não circula, trava tudo. Aquilo, inclusive, os meus amigos aí que são candidatos, aquilo depõe contra, inclusive porque as pessoas hoje, com recurso da comunicação instantânea, né, manifestam essas insatisfações e aquilo depõe contra. Até o próprio projeto, até a própria intenção da pessoa que está fazendo aquilo ali. Né? E a Cinquentenário, como se sabe, é a principal artéria da cidade. Fechou, bloqueou ali, prejudica toda a cidade. Todo mundo fica insatisfeito com aquilo ali. E ali, quem fica só tirando proveito, entre aspas, do que está sendo ali é o candidato e a militância que não garante a eleição dele. Né? Exatamente. Então, eu sugiro isso aí de público, que você reúna com esses candidatos e peça, em nome do comércio e do povo de Itabuna, que não faça essa aberração. Se fizer uma caminhada, que faça sem carro de som, de uma maneira ordeira. Isso. Né? Isso, Pronto. O barulho é terrível. O barulho é terrível. Inclusive, na gestão do presidente Mauro, ele conseguiu evitar algumas coisas ali. A lavagem do Beco do Fuxico, inclusive, que era para ser organizada na Cinquentenário, foi transferida para Beira Rio, e isso a gente conseguiu manter, né? Para lá, e a festa não é prejudicada, né? Todo o projeto da festa se mantém. E muitas manifestações são realizadas ali na Cinquentenário em pleno sábado de manhã. Isso, que é um dia curto. Que é um dia curto, a gente tem só 4 horas ali para fazer uma média, né, de 30 dias de faturamento, e acaba que são mais de 2.000 lojas, mais de 2.000 comerciantes ali naquelas prejudicados, que ficam prejudicados em detrimento de uma campanha, ou às vezes de uma manifestação, ou às vezes até, Valdir, né, com todo o respeito próximos aqui ao morto que recebe a homenagem, até mesmo a um enterro que tem gente que faz ali. É verdade. Carro de som, por exemplo, é permitido trafegar pela Cinquentenário, aquele alto volume, né? É permitido. A única coisa que não é permitido passar pela Cinquentenário, a única coisa que não enterro, né? É ônibus. É ônibus. É ônibus urbano que não é permitido, mas né? Que de vez em quando passa. E carros de grande porte, caminhões de grande porte. Esse dia em Beira Rio tava passando ônibus na Cinquentenário. Sim, exatamente. É quando tá fazendo alguma obra, assim, mas é a questão ali fugaz, rápida, né? 2 dias. Né? Exatamente, que é uma questão momentânea, mas a campanha se inicia, a campanha vai durar
45 dias, são quase 500 candidatos a vereador aqui na cidade, né? Assim, em torno ali, algo em redor de 6 candidaturas. Poluição sonora. Né? 6 candidaturas a prefeito, o que pelo menos se desenha. A gente já está ansioso aí para o que vai acontecer ali naquela região central da cidade. Espero que todo mundo tenha consciência, né, de não causar esses transtornos, porque realmente a comunicação instantânea de rede social e dos grupos aí pode depor muito contra, pode surtir um efeito muito contrário ao objetivo almejado aí pelos candidatos. Inclusive na campanha de 2 anos atrás, de governador, eu estava numa loja de telefonia até, né? Não vou citar o nome, eu estava ali na Praça Camacan. E o prefeito estava passando com a carreata ali, com o candidato dele, né? E, rapaz, foram mais de 10 paredões, um atrás do outro. Você não entendia nada que estava tocando nos paredões, porque embola tudo. Né? Aquela barulhada, as pessoas não conseguiam se comunicar, a loja teve que parar. O gerente da loja encerrou tudo lá porque era inviável trabalhar. Isso é tão verdade, Barbosinha. As questões assim ligadas a políticas, principalmente as alas mais ideológicas, né? Religião e futebol, transcende as questões de racionalidades. Né? Ninguém convence algo ligado a essas questões que são benéficas ou maléficas a você. Você tem a sua convicção e acabou. Isso que você está falando, a semana passada eu vinha na BR-101, chegou numa cidade que chama Tancredo Neves, que a BR-101 corta, né? E eu fiquei mais de 2 horas bloqueado lá à noite, porque estava sendo, acho que, uma convenção partidária. Olha só. E o principal barulho que se ouvia era de moto, né? E de paredão. Rapaz. Assim, eu fiquei impressionado com aquilo ali, porque o engarrafamento que a gente ficou, terrível, tanto de um sentido quanto do outro, foi infindável, agora absurdamente. Mais de 30 quilômetros para um lado e para outro, por conta de uma interrupção absurdamente irracional, ilegal, né? Ali não é uma rua, não, né? Uma BR. É uma BR que não poderia, mais para você ver o tamanho, da ignorância, o tamanho do envolvimento, né? Do tamanho da estupidez. Mas é uma estupidez e isso, aonde chega. E a desordem, né? A desordem. Você está passando uma BR que não tem nada a ver, os caras estão vindo às vezes de São Paulo ou do Rio de Janeiro para o Recife. O que é que tem a ver com o evento de Tancredo Neves? E não é a campanha ainda, né? Era um lançamento, era uma convenção partidária. Né? Aí você fica sujeito a assalto na estrada daquela à noite, parado isso é à noite, lá. né? Agora você imagina. E ainda quando eu consegui atravessar, tive que usar ruas vicinais para conseguir atravessar. Agora você imagine isso guardadas as devidas proporções, aqui em pleno expediente, em pleno dia, nas nossas ruas comerciais, né? No dia curto. Aí o candidato começa a carreata dele no São Caetano, né? Aí começa a travar lá 8 da manhã. Porque geralmente é organizada lá na Manuel Chaves, né? Aí já trava o trânsito ali, 8 da manhã. Aí quando ela chega ali perto da prefeitura, já em torno de 10 horas. Aí travou tudo, ninguém passa ali para lugar nenhum. Aí vai travar Cinquentenário, pronto, acabou o comércio. Eu quero chamar a atenção aqui para um dado, viu, Barbosinha? Assim, se você pegar aqui as informações que a gente extraiu aí da Receita Federal, você vai ver que só empresas comerciais são 8 mil empresas, né? Isso. São 8 mil CNPJs que empregam e que estão sediadas aqui na cidade. Se você fizer uma proporção disso aí, de 5 pessoas ligadas a esse CNPJ, dá em torno de 40 mil eleitores. Essas pessoas quem decide a eleição. Essas pessoas decidem a eleição e essas pessoas não gostam. Não gostam disso. Essas pessoas não vão votar no candidato por conta dessas manifestações. Eu adiciono aí ainda os compradores que estão ali naquelas ruas, as pessoas que estão transitando nos seus carros, nas suas motos, que ficam impedidos de passar, que não vão ser impactadas positivamente por ações como essa, né? Então, carreatas tem que ser algo muito bem pensado, para ao invés de demonstrar força, não demonstrar desrespeito, não demonstrar uma falta de consideração. Devia ser definidos horários específicos. Exato. Se quer, assim, acho que carreata, algo para bairro, muito rápido, passando por ruas secundárias. E para o candidato é até melhor, sabe? Porque não vai gastar gasolina. Porque cada carro daquele ali ganha quase meio tanque de gasolina. É muito dinheiro. Gasolina agora tá cara. Eu sei que tem muito dinheiro nosso lá. Gasolina tá quase R$7 o litro. Eu sei que é dinheiro do povo. E esse investimento acabar surtindo um efeito contrário não é algo assim, salutar, né? Não é algo producente para o candidato. Né? Então é bom realmente se pensar nisso. Repito, são mais de 40 mil eleitores diretos aqui. Nós temos aqui
110 mil votos válidos na cidade, essa conta você já vê aí, quase 50% está ligado ao setor produtivo da cidade, né? A gente precisa respeitar isso aí, considerar e buscar algo que não prejudique ainda mais, né? Porque realmente de ajuda a gente nunca teve, essa cidade, assim, em detrimento dessa importância que o setor produtivo exerce, nunca teve uma gestão pública, eu faço esse registro, esse protesto aqui, que seja, assim, parceiro. Que tenha uma... Assim, o único registro que a gente tem aqui, que foi algo feito, assim, algo mais ligado, foi a passagem do nosso presidente Carlos Lee pela Secretaria de Comércio e agora com o nosso Mauro Ribeiro por lá. Mas... uma cidade com esse perfil e que só pode crescer através desse vetor, precisa um pouco mais de consideração e de uma visão mais afinada com o setor produtivo da cidade. E respeito, né? Porque quando vem uma empresa de fora, os prefeitos dão isenções de imposto, né? Abre as portas e tal. Mas as empresas locais, pelo contrário, tem essa falta de respeito. Agora, Valdino, eu acho que você podia reunir aí ou com os candidatos ou até com a Justiça Eleitoral, os dois juízes das duas zonas, e pedir que eles não autorizem essas caminhadas na Cinquentenário. Bota para Beira Rio, né? É uma ótima pauta. Nós vamos buscar, nós vamos pleitear esse ganho aí, porque realmente quem está na Cinquentenário, para quem trabalha na Cinquentenário, não só quem é o lojista, né? Tem as quem pessoas está comprando todo também, mundo eu mesmo ali, fiquei... o comprador, o trabalhador. Poxa, eu fiquei Ninguém gosta disso aí. Assim, a gente fica ansioso, doido para que ela acabe logo, passa logo, porque a gente sobrevive daquilo, a gente não sobrevive de carreata passando por ali, né? Exatamente. As pessoas que estão participando daquela carreata não estão alinhadas de compra, nada, né? Não vai comprar nada. Pelo contrário, vai, eu já tive até um celular roubado numa carreata dessa aí. Imagine se você é um exemplo aqui, nós estamos aqui em 3 pessoas, precisamos buscar uma proporção disso aí. Imagine quantos atos ilícitos acontecem por conta de uma manifestação dessa, que tem uma intenção, mas o efeito eu garanto que é o contrário, viu, meus caros amigos candidatos. Eu vou até procurar também os juízes das zonas eleitorais para ver essa situação também, né? Para ver se coíbe isso aí. Eu sempre falo, né? A regra que a gente respeita é a mesma que nos beneficia, né? Hoje o candidato pode estar ali fazendo aquilo ali, ele não sabe, não tem noção do efeito que aquilo está causando, mas amanhã ele pode ser um lojista, pode ser um empresário por lá, ou ter alguém ligado. Ou até como cliente mesmo, porque... ou até como cliente mesmo, né? Você fica prejudicado. Não é confortável, não é confortável. Fica aqui a nossa súplica, né? O nosso pedido, que essas manifestações públicas não sejam organizadas ali. E mais que um pedido, é um protesto mesmo, porque nós temos direito, né? Nós pagamos impostos e a gente tem direito de exigir que não haja baderna ali na Cinquentenário. Aquilo ali virou um palco de caminhada. Todo mundo quer fazer um protesto, tem que ser na Cinquentenário. Não importa de que seja, né? A pessoa quer extravasar uma alegria, uma conquista, algo, Cinquentenário. Quer fazer um protesto dos meios sindicais, né? O enterro já foi proibido na época de Fernando Gomes. Ele proibiu, ele era prefeito, ele proibiu o enterro passar pela Cinquentenário. Passando pela Cinquentenário. Inclusive ele doou até um ônibus aí, não foi? Depois deixaram acabar, mas ele doou até um ônibus para os parentes familiares do velório não passarem andando na Cinquentenário. Não passar andando na Cinquentenário, né? Que era terrível aquilo ali. Eu acho que assim, o enterro, por incrível que pareça, era quem menos incomodava, né? Porque o enterro passa em silêncio, né? Passa em silêncio. Com uma única exceção na história que foi o do filho do nosso saudoso Cocó. Foi verdade. Que foi... Cantando, né, que passou, mas aquilo ali foi tão envolvente, tão emocionante, que as pessoas não se incomodaram e foi muito rápido. Foi muito rápido. Não tinha diversos paredões, né? Não tinha aquela agonia toda, as motos estalando ali. Enfim. Mas assim, as outras manifestações que tem não sei quantos carros de som, as manifestações sindicais, os pleitos sindicais, os pleitos de classe, as escolas com as datas. Agora a gente vai entrar na semana da independência o mês que vem, né? Todas verdade, as escolas 7 de setembro, né? O 7 de setembro, depois vem a questão. Sim, ainda tem um detalhe, da proclamação as escolas não desfilam no 7 de setembro, Toné. Tem escolas particulares que começam a desfilar dia 2, outra dia 3, sai o retorno aqui, viu? Dia 4 e aí vai, tem desfile todo dia, né? Todos os dias, e assim, são muitas escolas, né? Rapaz. Do setor público e privado, e todo mundo quer usar o palco da Cinquentenário. Se você vai desfilar, não vai desfilar no dia 7, que é a data cívica mesmo da independência, então você procura outro lugar, não é na Cinquentenário. Porque na Cinquentenário só o desfile cívico mesmo. Assim, eu sempre sugiro, ali nós temos a Avenida Mário Padre, né, que são duas vias, que é fechadas aos domingos, um lado. Por que não desfila lá? Dá para fazer toda ali, né? Dá para fazer da Câmara de Vereadores até a Rota do São Caetano, um trecho bastante extenso, do tamanho da Cinquentenário, que dá para fechar um lado e assim, a gente usa o outro lado da cidade, ou
usa até as vicinais do bairro da Conceição para não atrapalhar ou até mesmo transformar um lado da Mário Padre e dispersão, né? Em mão única, um vai e vem ali e assim, é um momento instantâneo. Esse dia eu estava descendo a Alice de Queiroz, aí o engarrafamento insuportável, toda hora parando, eu não sabia o que se tratava. Quando eu cheguei no cruzamento, era um pessoal fazendo uma passeata para pedir ajuda, não sei, uma coisa assim. Com o Cetran lá interditando os cruzamentos, e aí engarrafou tudo, a cidade parou. Na maioria das cidades, todos os exemplos que ele dei aqui, não é permitido essas coisas. A Francisco Santos em Conquista, a Senhor dos Passos em Feira de Santana, a Castelo Branco em Jequié, a Porto Seguro em Eunápolis, aonde você for, todas as avenidas principais, as artérias principais, que representam assim, a principal veia econômica da cidade, precisa ser usado somente para aquilo. É um lugar das pessoas comprarem. Você imagine se o shopping fosse permitido se fazer essas coisas, né? O shopping permitir que fosse feita uma manifestação pelo correio do shopping, com carro de som. Assim, como posso dizer, o cenário é o mesmo. A diferença é que lá é privado, fechado, e a rua e aqui não é. Mas o que prejudicaria, o barulho que se faz, assim, o transtorno que causaria aos lojistas de um corredor econômico daquele do shopping é o que causa numa via pública como essa, porque só tem loja na Cinquentenária, gente. Ali só tem gente que trabalha, não tem ninguém ali para ficar perdendo tempo assistindo manifestações, e muitas vezes que nem interessa para a pessoa, né? E muitas vezes a pessoa fica até arredia, porque é de coisa que ela não gosta, é do lado político que ela não concorda, é do candidato que ela, muitas vezes, o candidato a vereador ela já tem, está assistindo algo que ela não queria, entendeu? Não surte efeito positivo. É importantíssimo a gente buscar a conscientização e, assim, se houver lei que regulamente, que evite, beleza, é ótimo, porque já é uma barreira. Mas o ideal mesmo é a conscientização, porque não há benefícios ligados a isso aí. É verdade. Olha, e além de prejudicar o comércio, ali diretamente, prejudica indiretamente, porque mesmo que eles passem pela Beira-Rio, se vier do São Caetano, trava tudo também do mesmo jeito, e o carro não consegue passar. Então pensem bem, candidatos, né? E se o juiz aí da zona eleitoral estiver assistindo a gente, reflita também. Eu me lembro até de uma carreata de Fernando Gomes, na penúltima campanha que ele até ganhou, que ele fez na Beira-Rio, justamente para respeitar a Cinquentenário, né? Foi à tarde, realizada na Beira-Rio, e foi tanta gente que lotou aquela Beira-Rio. Imagina se fosse na Cinquentenário, né? Quem é do candidato está na carreata, né? Quem é da militância, quem vai ser impactado está na carreata, não está nas lojas. Nas lojas, assim, eu sempre digo, o voto ligado ao setor econômico, gente, é um voto mais consciente, é um voto escolhido muitas vezes, assim, mais pelo perfil ou por alguma ligação que ela já pré-existe, né? Ela não vai acontecer por conta de uma manifestação como aquela, né? Ela não vai, assim, uma carreata não vai ganhar um voto, no comércio não vai, porque assim, tanto o cliente como o trabalhador, como o operador daquela região ali, assim, ele faz suas escolhas por outros motivos, né? Por outras questões, né? Por outras avaliações. Não vai ser aquilo ali que vai angariar. Então um dinheiro perdido, realmente é um ato contraproducente, sem nenhuma dúvida aquilo ali. Além do dinheiro do povo perdido, o dinheiro do comércio também que vai sim, prejudica a cidade toda, prejudica todo mundo. A gente tem que lembrar, assim, que Cinquentenário é contramão da Amélia Amado, né? Então travou a ida, trava a volta, né? Vira um caos aquilo ali. Verdade. Vira um caos. Bom, eu queria agradecer, Valdir, no nosso tempo estourou, né? Agradecer sua presença, pena que o Mauro não veio, mas vamos ter outros programas aí pela frente. Eu tinha uma última pergunta aqui. Só para acrescentar aqui, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, Toné, é o que mais cresce aqui em Itabuna. E apresenta aí mais de 1.265 lojas funcionando no comércio Itabuna. Isso tá ligado, viu, Barbosinha? Justamente aquele perfil que eu estava te falando antes, né? A questão, assim, o que mais barrava o nascimento de um negócio como esse era a questão estrutural, né? Era a despesa com ocupação, que é o aluguel, né? Que, assim, nas principais veias econômicas da cidade, isso representa um custo fixo muito alto. Com a quebra dessa barreira, que agora a pessoa pode instalar e fazer suas divulgações por canais mais democráticos, né? Entre aspas, isso realmente tem, por exemplo, agora você vê muita loja do ramo de roupa de atividade física, por exemplo, né? Que às vezes estão nascendo em locais improváveis, que antes não se pensava, antes dos meios de divulgação, como a gente vê hoje, como a gente está sendo transmitido aqui, por exemplo, pelo YouTube, né? Então, digamos, essa democratização desse custo do nascimento está permitindo esse crescimento desse setor específico aí que você citou. E também a questão de não se
restringir, não se ater mais às fronteiras da própria cidade, né? Uma loja como essa vende pelo WhatsApp para até outros estados. Ô, Né? Valdinho, eu quero saber, para encerrar a participação minha aqui, qual sua expectativa, cite assim, uma prioridade do comércio para a partir de janeiro de 2025? Do novo gestor, do novo ou atual, que não foi feito ou que deve ser feito. Uma prioridade urgente, urgentíssima para o comércio a partir de janeiro de 2025. Então, essa pergunta sua, assim, além de muito inteligente, é muito ampla, né? Eu ia pedir 3, mas como já está terminando o horário, eu só quero que você cite uma, urgente, urgentíssima, a prioridade para o comércio, assim, para se resolver a partir de janeiro de 2025. Eu sou sonhador e assim, sou muito otimista, principalmente com essa questão ligada ao empreendedorismo, né? Eu sempre cito como exemplo as cidades que cresceram na última década, segundo o IBGE, né? Que foi Luiz Eduardo Magalhães, Camaçari, Porto Seguro, Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, e alguns poucos exemplos, acho que Camaçari também. Todas essas cidades, elas, assim, a gente está tendo uma estagnação do crescimento demográfico, né? A gente, em 2023, pela primeira vez na história dos 500 e poucos anos do Brasil, se teve menos nascimento do que mortes. Ou seja, a gente não está tendo mais reposição demográfica, as pessoas estão nascendo menos do que morrendo. Então, as cidades que vão crescer a partir de agora vão ter que tomar de alguém, né? A gente vai ver no futuro aqui a anexação de Ilhéus com Itabuna, com Buerarema, com Itapé. Região metropolitana. Criando cidades juntas e isso sendo transformado em um único negócio, em um único comércio, né? em uma única zona comercial. Então, se eu fosse candidato a prefeito, esse seria uma das minhas prioridades. Itabuna perdeu 20 mil moradores, 20 mil habitantes aqui de 2010 a 2022. Perdeu mais do que Buerarema, né? Assim, é como se Buerarema e Itapé tivessem sido apagadas do mapa. São Paulo, por exemplo, perdeu mais de 2 milhões. O Brasil perdeu 8 milhões de pessoas. Salvador perdeu 400 mil. Né? Então, 400 mil, perdão, 250 mil. Então, se eu fosse estivesse pleiteando um cargo público aqui de alcalde, de gestor do município, eu iria trabalhar nesse sentido de atrair moradores, porque assim eu trago consumidores, trabalhadores, empreendedores e eleitores, né? Eu traria de volta essas pessoas aqui. E assim, a única forma de fazer isso, e as cidades que fizeram isso, pelo menos é o que eu vi acontecer, por exemplo, com Luiz Eduardo Magalhães, dobrou de tamanho em 12 anos. Saiu de 60 mil para 120 mil pessoas. Conquista já está quase 500 mil. Conquista também. Então, o único meio de fazer isso acontecer, para atrair gente, só tem uma via, que é o barateamento, a facilitação ou até mesmo subsidiar o crescimento imobiliário. O que é uma barreira muito grande para aqui. Construir aqui na nossa região é extremamente caro, justamente pelas questões ambientais e até por questão de solo, de relevo aqui, né? Aqui, se você vai fazer um prédio como esse, é capaz de você gastar mais para dentro da terra do que para cima, porque as fundações são muito caras. Então, aqui, se eu fosse pensar... Então, parte do crescimento imobiliário. Sim, então, a única forma de fazer isso seria assim, uma das coisas mais caras que tem no custo de vida de Itabuna é moradia. Aluguel e compra de imóvel. Aqui, um imóvel de 200 mil aqui é um imóvel bem simples, é um pequeno apartamento de 2 quartos com um banheiro. É verdade. E comercial, em Conquista, então, em Vitória da Conquista, um imóvel como esse custa 90 mil reais. Em Feira de Santana é 80, 90 mil um imóvel desse porte. Aqui é 200 mil. Então, se eu fosse fazer um negócio como esse, eu iria pensar aqui na região, ali na saída da 415, ali atrás do presídio, aqui para aquela região atrás de Nova Ferradas, para aquelas regiões ali. Em promover, atrair, como foi feito em Feira de Santana, construtoras, e para isso, como o setor público iria participar? Unidades habitacionais. Construindo vias
largas, grandes, infraestrutura. ou até mesmo oferecendo, como aconteceu nesses 4 exemplos que lhe dei, oferecendo terrenos padronizados para as pessoas de outros lugares que não tivessem imóveis no seu nome, doando o terreno para essas pessoas construírem e dando um tempo, né, tipo 2, 3 anos para as pessoas construírem ou então devolverem. A Itália o terreno. fez isso, né? Sim, A então, Itália. todos os lugares, como te disse, não tem gente sobrando mais, nascendo, né? Assim, o boom demográfico já aconteceu, que foi a minha geração, mais ou menos ali 2000 a 2010. Agora é tomar de outros lugares, é atrair, a gente aqui ser mais interessante para outros lugares, para outras pessoas e essas pessoas se mudarem, migrarem para aqui, como aconteceu nesses poucos exemplos que lhe citei aí. É isso aí. Bom, eu vou encerrar aqui agradecendo Harrison Nobre, que está assistindo aqui. Bom dia, Harrison. Obrigado. Arthur Abijaldi, um abraço, Arthur. Obrigado aí pela audiência. O Bruno Teixeira, né? Também assistindo a gente aí. A dona Nivalda, lá no Pedro Jerônimo. Enfim, um monte de gente aí. O Adriano, o Júlio, também o Marquinhos, né? Estão assistindo a gente aí no Benjamin Andrade. Obrigado pela audiência. A dona Rosa aí nas Nações Unidas. Obrigado também aqui pela audiência. Todos vocês estão assistindo a gente aí. Tá? O seu esposo também, viu, dona Rosa? Obrigado aí pela grande audiência que vocês nos dão aí. Toné, obrigado mais uma vez, bom dia. A gente ficou devendo aí o pessoal o futebol do fim de semana, rapaz, né? Não deu tempo de mostrar os gols, Mas amanhã a gente fala. Mas olha, a Thaís Santana vai mostrar aí no programa dela os Foi gols. até bom não ter dado tempo, meu time perdeu. Qual é seu time? Vitória. O Vitória? Meu Vitória da Bahia. empatou, meu Então, a empatou. gente vai mostrar aí o Bavi 2-0, Bahia, né? O Flamengo empatou com o Palmeiras 1-1, perdeu a oportunidade de liderar o campeonato. O Botafogo também perdeu para o Juventude. Enfim, vocês vão ver aí. Agora, olha, o que eu fiquei surpreso foi o atacante que o Grêmio trouxe, Black White, né? O cara marcou gol de todo jeito, é melhor do que o Soares ele, viu? Vai fazer o Grêmio acontecer aí a partir de agora. Bom, obrigado, Valdino, por ter vindo aqui. Volte outra vez aí pra gente continuar esse papo aqui, viu? Que agradeço, você citou aí Arthur e Harrison, também Frank, né? São nossos diretores da nossa equipe. Bacana. Um abraço para todos e mais tarde estaremos lá na nossa reunião. É isso aí, obrigado, Valdino, um abraço. Um abraço, Toné. Boa tarde a todos, até a próxima. Vocês ficam agora com a Thaís Santana no Alerta Cidade, ao vivo, e eu volto amanhã, se Deus quiser. E o que não deu tempo hoje, a gente amplia amanhã aí, se Deus quiser.